nessa masterclass, né, vocês vão conhecer o passo a passo para você poder fechar e executar contratos acima de R$ 10.000 com empresas na consultoria, mesmo sem experiência na área organizacional. E eu vou te provar que isso é totalmente possível. Em que áreas da consultoria? São as áreas que eu atuo na consultoria e que eu tenho ensinado outros psicólogos e psicólogas também, que são saúde mental no trabalho. Trabalho com saúde mental no trabalho desde 2018, quando eu defendi a minha dissertação no mestrado, que teve esse tema, saúde mental no trabalho. Então, antes da pandemia, eu já estudava esse tema. Fatores de riscos psicossociais, né, com atualização da NR1, também é um tema que eu estudo já há muito tempo, e aí as atualizações da NR1, hoje eu tenho uma metodologia específica, tem um sistema também que, inclusive, já foi registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, no INPE, né, que para poder fazer o diagnóstico dos fatores de riscos psicossociais, e desenvolvimento humano e organizacional, que eu atuo desde a minha formação, desde que eu me formei, e é um tema que também formo pessoas para desenvolverem grupos, trabalharem com grupos, então é um tema que eu trabalho já há muitos anos também. Então, são três temas que eu posso falar para você com segurança e compartilhar minha prática, porque são temas que eu realmente ofereço na minha consultoria, né? Então, aqui é vida real, né? E como diz um mentor meu, eu tenho as mãos sujas de terra, né? Eu realmente ponho a mão ali na terra, ponho a mão na massa, e é disso que eu vou falar para vocês, né? Como que é esse passo a passo. Bom, eu queria fazer um contrato de convivência com vocês, né? Sempre que nós trabalhamos com grupos e em grupos, é importante que a gente faça alguns combinados. E um dos combinados é que vamos manter relações de respeito, de cuidado com o outro, né? A gente está procurando ser muito cuidadoso desde o início da organização dessa masterclass, tanto eu quanto o Léo, né? Assim, esse critério de confirmar a presença, de realmente ver quem está entrando, se está confirmado, é para a gente realmente evitar algum desconforto, né? De garantir uma experiência para vocês muito positiva, porque nós já tivemos algumas situações desagradáveis, né? Que foram grandes aprendizados para nós. Então, a gente estabeleceu alguns critérios quando a gente trabalha no online, né? Na sala fechada aqui do Zoom. Então, né, vamos nos relacionar com o outro da forma como a gente também gostaria que se relacionasse com a gente, né? Um outro, nesse início também eu quero já dizer para você, né, que as dúvidas nós vamos deixar para o final, tá? Então, ao final vai ter um espaço específico para poder tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu vou estar à disposição de vocês. Então, por favor, anote as suas dúvidas, segura aí um pouquinho, que ao final a gente conversa, né? Sem nenhum problema, aquilo que eu puder realmente esclarecer e ajudar, eu vou estar à disposição de vocês, tá? Eu vou pedir também que vocês não procurem interagir comigo pelo chat, porque eu não consigo compartilhar aqui, interagir com vocês na tela e olhar o chat. E a minha atenção, ela não é tão difusa assim, ela é bem concentrada. Então, eu prefiro ficar na tela, conversando com vocês, né? E o chat, quem vai administrar o chat é o Leonardo, que está aí no suporte técnico, ele que administra o chat. No final, as dúvidas a gente vai interagir, né? Vocês abrindo a tela, fazendo as perguntas que vocês querem fazer, porque eu penso que isso fortalece, né, o nosso vínculo, a nossa interação, né? Então, alguns combinados aí iniciais, tá bom? E vamos lá, né? Esse passo a passo que eu vou compartilhar com vocês hoje, que é o método PSI, que é o método que eu criei, né? Resultado daí da minha experiência na consultoria, são 24 anos na consultoria e são 38 anos na área organizacional. Eu me formei no sábado em psicologia e na segunda eu já estava contratada pela indústria onde eu tinha feito estágio. Então, o tempo que eu tenho de formada é o tempo que eu tenho atuando na área organizacional, né? E atuei como gestora, como coordenadora em empresa familiar, multinacional, e nos últimos 24 anos como consultora organizacional, como professora de MBA, como também didata, né, em processos de grupos pela SBDG, enfim. Então, esse passo a passo, ele é resultado dessa minha experiência, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês como que eu cheguei nesse passo a passo. Acho que é importante que vocês saibam. Aqui, de vez em quando,
Aqui eu fiz rapidamente uma linha do tempo. Eu acho que quando a gente vai conversar com alguém, é importante que vocês saibam além do meu trabalho, mas assim, de onde que surgiu a Ana Silvia, quem é a Ana Silvia, né? Então, eu nasci em Cornélio Procópio, que é uma cidade do norte do Paraná, em 65. O ano passado eu fiz 60 anos. De 79 a 2010, em 79 a gente foi para Londrina, porque meu pai havia arrumado um emprego lá em Londrina. Londrina é uma cidade grande do norte do Paraná, que tem mais de 500 mil habitantes. Morei em Londrina até 2010. Vim para Curitiba porque meu marido é servidor público do estado, passou num concurso. Ele é engenheiro civil e de segurança do trabalho. E eu e o Léo viemos para Curitiba, né, literalmente atrás do meu marido. Então, desde 2010, ontem exatamente fez 16 anos que eu e o Léo estamos aqui em Curitiba. Então, vocês já deduziram que o Léo, né, do suporte técnico, é meu filho, né, e trabalha também comigo nesse projeto. Então, eu sou filha da dona Creuza e do seu João, a dona Creuza está aqui na foto comigo. Eu tenho 5 irmãos, eu sou esposa do Valdiro, mãe do Leonardo, né? Então, isso é um pouquinho de mim. E esse passo a passo, né? Eu cheguei, como eu estava dizendo para vocês, foram 14 anos como gestora de RH, analista de RH, gestora de RH em empresas, inclusive, né, coordenando equipes interprofissionais e todos os subsistemas de RH. Né? Então, teve a última empresa que eu fui gestora de RH, era uma multinacional com 4 indústrias, e aí eu tinha uma equipe que eu coordenava de quase 60 pessoas diretas e indireta, em torno de 50, 60 pessoas também. E a área de saúde e segurança do trabalho, tanto medicina do trabalho, então o médico do trabalho, as enfermeiras do trabalho, engenheiro de segurança, técnico de segurança, eu coordenava. Em 2 empresas eu fiz a coordenação dessa área, inclusive na época, o PCMSO, ele foi lançado na época que eu estava na coordenação da RH, então eu ajudei a implantar o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, e o antigo PGR, né? Hoje chama PGR, mas antes se chamava PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Hoje é PGR. Então, a minha experiência também na área de saúde e segurança do trabalho, né, que diz respeito aos fatores de riscos psicossociais, já é de alguns anos, aí, algumas décadas, né? E como consultora organizacional, exclusivamente como consultora, faz 24 anos. Quando eu era gestora, eu, em paralelo, trabalhava também com consultoria. Algumas empresas me liberavam para eu fazer serviço em paralelo de consultoria, né? Mas exclusivamente como consultora, quando eu me desliguei da multinacional, eu decidi que eu ficaria realmente só, né, trabalhando como autônoma, né? Então, hoje eu tenho a minha empresa, o CNPJ, né? Isso já faz aí mais de 26 anos que eu tenho meu CNPJ. Bom, então, nessa caminhada, né, para construir esse método, esse passo a passo que eu vou apresentar hoje para vocês, uma coisa que eu sempre valorizei e valorizo muito até hoje é o investimento em formação, em conhecimento, em capacitação, em fundamentação científica, né? Eu me considero uma pesquisadora também, não só uma consultora. Então, eu fiz a psicologia na Universidade Estadual de Londrina em 87, quando todo mundo queria clínica, eu já entrei sabendo que eu queria organizacional, eu não queria clínica, nunca quis trabalhar com clínica. A área do trabalho sempre me encantou. Hoje eu tenho mais clareza, né, do porquê a minha subjetividade foi afetada, né, pela área do trabalho. Hoje eu tenho mais clareza. Fiz uma pós-graduação em administração de RH, logo depois que eu me formei. Em 2015, me titulei didata em processos grupais pela SBDG, que é a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, né, no Rio Grande do Sul. Essa é uma titulação que equivale a um mestrado, porque a gente tem que ter 2.400 horas de coordenação de grupos e atestadas e defender um trabalho que você redige, enfim, é pauleira, mas supervisão, mais de 100 horas de supervisão, né, ser supervisionada, enfim. Então, trabalhar com grupos, entender grupos, processos de grupos é algo que eu gosto muito e eu tenho muita facilidade também de ensinar as pessoas nesse sentido, né? Fiz também uma formação e certificação em coaching pelo ICI em 2015 também, que é considerado uma referência aí, né, em coaching. Fiz também a formação e certificação no Manguide, isso em 2015. Hoje a formação e certificação é gratuita, né? Na época
há 11 anos atrás eu paguei R$ 2.000 para ir para São Paulo, era só presencial, enfim. É, eu sempre investi muito, né, na formação, porque eu entendi, né, muito, desde muito cedo, que era a forma para eu me diferenciar no mercado, né, e para eu me manter competitiva também no mercado, né, porque para construir uma carreira, né, longa, assim, você tem que se manter competitiva, atualizada, né. E o mestrado, em 2018, que eu fiz a defesa do mestrado, né, aqui na Universidade Tecnológica e Federal do Paraná, aqui no campus de Curitiba, e o tema da minha dissertação foi a psicodinâmica do trabalho. Então, em 2018, falar de saúde mental e trabalho, prazer e sofrimento do trabalho era tabu, né? Era algo assim como se estivesse falando de uma heresia, cometendo um pecado, falar sobre isso, né? Então, mas foi uma trajetória desafiadora, mas muito, muito legal. E aí, nessa construção desse passo a passo, né, trabalhar formando pessoas para coordenar grupos, né, que para trabalharem com desenvolvimento de grupos. Então, esse grupo é de Londrina, esse aqui é de São Paulo, tem grupos também no Rio Grande do Sul que eu trabalhei, aqui em Curitiba também, enfim, né, uma trajetória aí de quase 20 anos formando pessoas também para entenderem o funcionamento do grupo e intervirem em grupos, né? Essas formações aí, elas duram em torno de 2 anos, então é um tempo bem significativo aí com o grupo, né? E em 2018, eu precisava, quando eu terminei a dissertação, quando eu defendi a minha dissertação, eu precisava mostrar para o mercado o que, que era saúde mental no trabalho, né? Quando ninguém dizia sobre isso. E aí eu mesma, assim, eu comigo mesma, fui pensando em estratégias para eu poder dar visibilidade para o meu trabalho, né? Para as pessoas saberem que era um tema importante, né? A questão da saúde mental, porque as pesquisas já mostravam a precarização da saúde do trabalhador, né? Não foi a pandemia que precarizou a saúde mental no trabalho. Não, a pandemia só potencializou, né? As pesquisas anteriores à pandemia já mostravam, né, que havia sim uma deteriorização da saúde mental no trabalho. E aí, quando eu vou para o mercado como consultora, termino o mestrado, que era um mestrado acadêmico, né? Então eu estudava de segunda a sexta. E aí, como que eu vou divulgar isso no mercado? E aí foi um desafio, né? E aí eu comecei a criar estratégias, né, para eu poder falar desse tema no mercado. E nessa construção de como que eu vou divulgar esse tema de saúde mental no trabalho, eu comecei a criar alternativas. Uma delas foi o projeto Diálogos Contemporâneos sobre o Trabalho, onde eu fazia eventos presenciais, eu organizava os eventos, locação de sala, convidava as pessoas, vendia os convites, tudo. Eu que fazia, para poder divulgar o tema de saúde mental no trabalho, falar de temas que dentro das organizações não costumavam falar, né? Curitiba era muito poucas pessoas nas empresas que conheciam psicodinâmica do trabalho, por incrível que pareça, isso em 2018. E aí eu lancei, né, esse projeto convidando o professor Dr. Leonardo Tonon para falar do tema Crachá RG, né, a constituição do sujeito por meio do trabalho. Então, eram temas que às vezes dentro das empresas não tinham muito espaço, mas que a gente começou a discutir, né, nesses eventos que eram presenciais. Também comecei a dar curso de introdução à psicodinâmica do trabalho, né? Porque eu falei, eu preciso divulgar isso também para os profissionais que queiram trabalhar com esse tema nas empresas, né? Então, essa aqui é a foto da primeira turma que eu fiz aqui em Curitiba, presencial. Tinham 6 pessoas, né? E uma delas eu dei, porque essa japonesa aqui, uma amiga minha, eu dei a inscrição para ela, mas na verdade mesmo, pagantes foram 5, né? Mas você tem que começar, você não pode, né, se inibir com os desafios, né? Ainda mais quando você se propõe a fazer. E aí começa o meu investimento também em congressos para eu poder estudar os temas. Então, aqui fui no congresso da UFSC, né, que era o Congresso de Fatores Psicossociais, né, isso em 2019, aqui com o professor Eloane, que foi pioneiro no tema, nos estudos de assédios no trabalho, né, ele é da Unicamp. Nossa, que eu estava mais gordinha, gente, agora que eu estou vendo aqui. Ainda bem que a gente também vai melhorando com o tempo, né? E aí, em março de 2020, gente, uma semana antes de deflagrar a pandemia da Covid-19, eu lembro direitinho que foi mais ou menos uma semana antes, na semana anterior, eu fui no Boticário, é, divulgar o meu trabalho, o meu projeto de saúde mental no trabalho. Eu tinha uma aluna que trabalhava na área de saúde e ela facilitou a minha entrada lá para eu apresentar
o meu projeto. E eu lembro que eu apresentando o meu projeto, né, o Programa de Saúde Mental no Trabalho, isso em 2020, antes da pandemia, a analista de saúde que me atendeu, ela perguntou assim para mim, mas eu posso falar em saúde mental no trabalho, dentro da empresa, né? Veja, em 2020. E hoje o Boticário, ele já é premiado pelos programas de saúde mental, né? Enfim, ele já é uma referência aí nessa área. Então, em 6 anos, quantas coisas mudaram, né? Mas é um processo realmente de investimento, de aprendizado, para a gente poder construir algo realmente consistente, né? Então, fazia live, né? Quando entrou a pandemia, fazia live para poder realmente divulgar o tema, convidava professores da UTF-PR, né? Fiz daí o diálogos online, então convidei o professor doutor da URGS, né, para poder, ai meu Deus, deu um branco agora, Jesus, para poder falar sobre suicídio na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, né, o professor Leonardo Tonon também, para falar sobre crachá e RG, o professor José Henrique Faria, que é o autor daquele conceito sequestro da subjetividade, que vocês já devem ter ouvido falar, ele é autor, ele também participou desse projeto daí, tanto no presencial, depois no online também. Se vocês tiverem interesse, eles estão lá no meu canal no YouTube, que é o Psicóloga nas Empresas, tá? Então, aí, né, eu fui sempre nesse passo a passo, assim, como que eu vou divulgar saúde mental no trabalho? Fiz cursos também, né, assim, cursos abertos, fiz a Semana de Psicologia do Trabalho, divulgava, né, cursos de saúde mental no trabalho, cursos para poder falar sobre o papel do líder, né, na promoção da saúde mental. E quando eu comecei a fazer esses cursos na internet, e aí geralmente eram psicólogas e psicólogos que se inscreviam, começou a vir uma outra demanda que era, né, assim, Ana, mas ok, eu tenho conhecimento, eu sei como faz, mas como que eu divulgo? Como que eu chego nas empresas? Como que eu elaboro uma proposta? Então começou a vir questões e dúvidas e dificuldades de algumas alunas minhas desses cursos online que estavam ligadas à consultoria. E eram, vamos dizer assim, processos que eu sabia fazer, porque eu já fazia mais de 20 anos, né? Eu fui aprendendo sozinha, por ensaio e erro, mas eu já sabia como fazer. E começava a orientar, olha, faz assim, vou te dar um modelo então de contrato, cuidado para não pôr muita informação no contrato, faz desse jeito e tal, e orientando de uma maneira informal, e elas iam conseguindo, iam tendo o resultado. Né? Até que isso começou a aumentar, começou a tomar uma proporção que eu vi assim, peraí, né? Até a pandemia eu era 100% presencial. Eu não trabalhava no online. Para vocês terem uma ideia, eu não sabia usar o Zoom, gente. Eu usava o Skype. Então, quando veio a pandemia, eu fui aprender a usar o Zoom. Aí eu e umas amigas, a gente se reunia para ver como que usava a sala fechada do Zoom e tal. Então, era 100% presencial. E eu vi que isso não era estratégico. Eu falei, não, eu preciso ter um projeto também no digital. Não dá para eu ficar só com o presencial, né? Colocar os ovos numa cesta só é muito arriscado. E aí, dessas demandas que vinham aparecendo, dessas minhas alunas, desses cursos que eu ia fazendo, né, pela internet durante a pandemia, né, surgiu então a ideia de, em 2021, eu lancei um programa na Hotmart, que era Saúde Mental nas Organizações. Em 2022, ele se transformou em Psicóloga nas Empresas, né, que daí a gente vai vendo como que as alunas vão precisando, vão querendo, né? Em 2023, ficou claro para mim que a grande necessidade dos psicólogos, das psicólogas, era realmente a consultoria, o processo da consultoria. Como que eu chego na empresa, como que eu faço a primeira reunião, como que eu vendo para a empresa, como que eu elaboro a proposta, como que eu monto um programa, enfim. Né? Então, eram processos que diziam respeito à consultoria. Então, em 2023, esse curso que inicialmente começou como saúde mental nas organizações, eu fui incluindo novos conteúdos e transformei em formação psicólogas consultoras, né? Que foi até 2023, até 2024, esse curso, é, até 2024, eu tive alunos até o ano passado, janeiro do ano passado. A última turma foi em janeiro do ano passado, né? Essa formação psicólogas consultoras. Bom, e aí também nesse processo, né, de como que eu fui construindo esse passo a passo, né, por tudo isso que eu fui fazendo, eu fui tendo também reconhecimento por esse trabalho, fui dando visibilidade para o meu trabalho e aí eu fui tendo reconhecimento. Então a BRH me convidou para falar sobre saúde mental nas organizações no Congresso de 2021, no Congresso Paranaense.
e também me convidou no Congresso de 2023. E a minha dissertação do mestrado, que eu já tinha apresentado no Congresso da Psicodinâmica do Trabalho, lá em São Luís do Maranhão, eu também apresentei, foi aprovada também para eu apresentar no Congresso de Fatores de Riscos Psicossociais em 2022, ali na UFSC, né? Então, vocês percebem que às vezes eu vejo alguns colegas psicólogos e psicólogas falando assim, ai, mas é difícil, ai, mas né, não tem retorno. Gente, tem retorno, só que você precisa persistir, né, e ter realmente um método, ter clareza das estratégias, ter uma constância, que vem o reconhecimento, que vem o retorno, né? Eu penso que quando eu compartilho aqui esse passo, um pouquinho, né, da minha trajetória com vocês, eu também quero que vocês vejam que vale a pena investir na psicologia, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque senão a voz não vai dar conta. Se vocês me permitem, eu vou até colocar um própolis, porque eu já estou sentindo um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Bom, então nessa trajetória, né, eu estou falando de como que eu cheguei nesse passo a passo que eu vou apresentar para vocês, né? Aqui eu não podia deixar de falar que isso daqui foi uma grande realização. O ano passado, no Dia do Psicólogo, eu fui especialmente para São Paulo, para poder assistir a palestra e o lançamento do livro do Christophe Dejour. Ele veio para o Brasil e eu tive aqui a oportunidade de falar para ele em português e ele me entender também em português, né? Que a minha dissertação tinha sido fundamentada na psicodinâmica do trabalho. Essa foto é muito especial também, porque foi uma aluna minha que estava lá, de Minas, que estava lá, que tirou a foto. Então, é também uma conquista, né? Foi muito especial esse momento. Fui muito grata por esse momento que a vida me deu. E como consequência, claro que isso vai também trazendo resultados para você, né? Então, na consultoria, eu estou aqui compartilhando com vocês algumas notas fiscais de trabalhos que eu realizo na consultoria, né? Então, por exemplo, esse primeiro aqui foi de 46.790 foi um curso de desenvolvimento de liderança, de 81 horas. Aqui eu cobrei R$ 600 a hora. Então, foi um programa onde eu trabalhava por mês, durante 9 meses, 9 horas. Então, veja, é bem significativo. É um contrato significativo. Por quê? Porque teve todo um processo de levantar necessidades, depois elaborar o programa, coordenar o programa, fazer mentoria em paralelo também para as lideranças. E isso vai fazendo com que o nosso trabalho seja mais valorizado, diferenciado. Então, é isso que eu quero falar hoje aqui com vocês, né? Como que vocês podem realmente se diferenciar no mercado para poder cobrar contratos, fechar contratos acima de 10 mil? Que para alguns parece meio impossível, parece conversa de internet. Ah, mais uma aí da internet que está falando aqui com a gente. Não, gente, eu estou aqui mostrando. É possível, é real, né? E vou mostrar também os resultados de algumas alunas minhas. Esse aqui do meio foi um programa de desenvolvimento de equipe, tá? Que teve uma carga horária de 3 vezes 8, 24, 30, em torno de 40 horas, porque o primeiro encontro foi presencial lá em Brasília e os demais foram online. E foi 24.590, né, esse programa. E veja, onde eu trabalhava, no primeiro encontro eu fiz presencial, então foi um pouquinho mais de tempo, mas depois, por mês, eu fazia 3 horas com esse grupo, online. Então, a consultoria, esse passo a passo que eu vou apresentar para vocês, é totalmente possível vocês trabalharem no online. Isso também é muito vantajoso para a gente. Então, você não vai trabalhar na tua cidade, porque às vezes tem psicólogo que fala assim, ah, eu nasci, mas eu moro numa cidade que tem 40 mil habitantes. Como que eu vou vender consultoria? Eu vou até te mostrar uma aluna que eu tenho, que a cidade dela tem 40 mil habitantes, e você vai ver o resultado que ela teve. É totalmente possível, porque você não vai se limitar ao território geográfico. Você vai, hoje, com o online, você pode expandir. Tem esse diagnóstico aqui, olha, essa nota fiscal de 17.970 foi um diagnóstico que eu fiz 100% online, diagnóstico organizacional. Então, veja, eu fiz diagnóstico organizacional, fiz grupo focal, apliquei outros instrumentos e tal, tudo no online. E aí eu desenvolvi um método também, né? Então, é totalmente possível você sim, né, ter esse trabalho, desenvolver, trabalhar na consultoria pelo online.
tá? E eu vou depois falar um pouquinho mais sobre esse método para vocês. E esse aqui é uma palestra, né, que eu cobrei 6.497, né? Foi uma palestra sobre os fatores de riscos psicossociais, né? Então, eu estou falando para você daquilo que eu tenho como resultado, né? Uma palestra. E aqui acabou sendo uma mesa redonda, porque convidaram também uma psiquiatra, e eu acabei trabalhando também com a psiquiatra. Então, alguns psicólogos consultores, né, usando o meu método, começaram a ter o resultado, né, e resultado com menos de 6 meses, alguns até com 2 meses, 3 meses, né. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas delas, né. Eu pensei algumas, teriam mais aqui, mas o nosso tempo é curto, então eu fui pensando aqui. A Carolina, ela é da clínica, ela não tinha experiência na área organizacional. Ela mora numa cidade, né, próxima aqui de Curitiba, que é Campo Largo, que tem em torno aí de uns 60 a 80 mil habitantes no máximo, tá? E ela no segundo mês usando segundo não, no terceiro usando o método, ela já fez um total de 9 mil reais com diagnósticos para fatores de riscos psicossociais em empresas pequenas. Então, ela não se limitou não, só quero empresa grande. Não, ela foi batendo de porta em porta, quer dizer, o marido, né, e ela com empresas que realmente podiam viabilizar, aceitar o trabalho dela, né? Opa, de vez em quando ele faz isso aqui. A Marina que tirou a foto minha lá com o Deju. A Marina mora em Oliveira. Oliveira é uma cidade de Minas Gerais que tem mais de 40 mil habitantes. E ela, mesmo sendo uma cidade pequena, ela fechou 2 contratos, tá? Em menos de 6 meses, usando o método, que totalizaram 43 mil reais. Se vocês também verem aqui, ó, a Alessandra. Alessandra Pederson, ela é de Balneário Camboriú. A Marina não tinha experiência na área organizacional. Ela é da clínica, ela é psicanalista, é da clínica, atua com clínica, e usando o método, ela pôde fechar esses 2 contratos, né? Já a Alexandra tem uma experiência um pouco diferente. Ela trabalhou como psicóloga em RH, estava trabalhando como autônoma, está ainda trabalhando como autônoma, e ela trabalha, né, ainda como mentora, com mentoria de líderes e alguns treinamentos e também aulas em pós-graduação. Mas ela não tinha um passo a passo, um método para trabalhar com consultoria. Então, ela me procurou ano passado, em abril, foi abril que ela me procurou, querendo um método, falando, eu preciso de um método, porque eu quero expandir, eu quero ir além das mentorias, que mentoria é individual, restringe muito o meu faturamento. Eu quero trabalhar com consultoria. E aí, com menos de 6 meses também, ela fechou 2 contratos, aqui até um print dela falando que ela tinha fechado os contratos, né? Ela que mandou aqui para mim, 2 contratos de consultoria, diagnóstico organizacional, e isso é uma coisa bem importante, gente, que eu quero dizer aqui para vocês. Nessa era aí da NR1, tem muitos psicólogos e psicólogas acreditando que é só a NR1 que vai trazer retorno financeiro. Não limite a sua atuação à NR1, não limite, tá? Por quê? Porque é um oceano azul onde a área de desenvolvimento humano e organizacional ela é extremamente promissora. Esses 2 contratos que ela fechou em setembro foram diagnóstico para desenvolvimento humano e organizacional. As empresas precisam fazer um diagnóstico para poderem se reestruturar. Essas 2 empresas são empresas familiares, empresas que estão assim passando do pai para os filhos. A outra, a esposa trabalhava junto, saiu e aí a empresa desestruturou, né? Essas empresas de pequeno e médio porte, elas precisam muito da gente. Quando você está começando, você não vai prestar serviço para grandes empresas. Você vai prestar para micro, pequenas empresas, médias empresas, às vezes, e elas precisam muito do nosso trabalho, né? Então, veja, ela tinha experiência, mas não tinha um método. E ela foi tão interessante que quando ela fechou os 2 contratos, ela disse assim, Ana, se eu não tivesse um método para oferecer consultoria, para oferecer o diagnóstico, eu ia oferecer treinamento para eles. E aí eu ia cobrar R$ 1.500, às vezes, por cada treinamento, não ia resolver o problema deles, eu ia também faturar muito pouco, né? E dessa maneira ela é muito mais efetiva também, ela ajuda muito mais a empresa e os trabalhadores, né? A Kemi, ela é consultora organizacional em São Paulo, ela tem uma vasta experiência na área organizacional, trabalhou na Globo, na FTD, em várias empresas grandes, mas ela não tinha metodologia para trabalhar com saúde mental. Ela tinha uma visão muito mais de gestora de RH e menos de saúde mental no trabalho, apesar de ser psicóloga.
E aí ela veio até mim buscando método de saúde mental no trabalho. E depois, né, fatores de riscos psicossociais. E aí, em menos de 6 meses, ela conseguiu fechar contratos que totalizaram 69 mil. E uma das coisas que, no meu método, que ela questionou quando ela entrou, que diz respeito à apresentação da proposta, aí até quando ela questionou, ela estava fazendo do jeito dela, né? Meio teimosa, assim, do jeito dela. Eu falei assim, mas o método Psi não fala para fazer desse jeito. O método Psi é para você apresentar a proposta dessa forma. Ah, mas eu sempre fiz assim. Aí eu perguntei para ela, e tá dando resultado? Aí ela falou, não. Eu falei, então por que que você não tenta? Tenta o método Psi. E aí ela disse, foi interessante que numa das reuniões que a gente teve, ela falou assim, Ana, foi decisivo eu ter mudado, né, a forma como eu apresentava a proposta para as empresas. Isso foi decisivo para eu poder fechar os contratos. Então, veja, às vezes é um parafusozinho ali que você, mesmo você já sendo consultor, consultora, que também esse método serve para quem é consultor, consultora, um parafuso que você ajusta, que você aperta, você já tem resultados diferentes de uma forma mais rápida, né? E também, né, tem a Dordânia, que ela era da clínica, ela não tinha experiência especificamente na área organizacional, e ela fechou um contrato, ela é de Minas, mas hoje ela mora em Aracaju, que totalizou 243.780, tá? Então, é totalmente possível, né? Aí, se vocês quiserem checar, né? Olhar o Instagram, consultar, perguntar, né? Será que isso mesmo que a Ana Silvia está falando é verdade? Fiquem à vontade, gente. Pode consultar, pode fazer contato com quem vocês quiserem, né? Porque eu estou há 38 anos com meu CRP ativo e não tenho nenhum problema, de denúncia, enfim, de falta de ética. Então, fiquem à vontade se vocês quiserem checar. Então, esse passo a passo que foi sendo construído, que eu vi que estava dando resultado para outros psicólogos e psicólogas, né? O ano passado fez com que eu fizesse a primeira imersão psicóloga consultora aqui em Curitiba, né? Essa foto que está todo mundo aqui, foram mais de 40 pessoas. O ano passado, em novembro, o primeiro congresso Psicóloga nas Empresas, Fatores de Riscos Psicossociais, né? O ano passado também, né, eu idealizei e lancei a primeira plataforma de consultores e consultoras organizacionais, né, psicólogos e psicólogas consultores. É uma plataforma, é a primeira no Brasil. Então, é um ecossistema onde eu não tenho nenhum comissionamento, gente. Eu criei a plataforma, e os meus alunos e alunas que quiseram participar da plataforma estão lá, né? Depois, se vocês quiserem, o link está lá na minha bio no Instagram, vocês podem conhecer a plataforma. Eu postei também aqui no grupo do WhatsApp. Para quê? Para dar visibilidade para o trabalho, né? Para eles realmente verem que, olha, juntos, as empresas, quando pesquisam um profissional, que ele vê que aquele profissional faz parte de um ecossistema, faz parte de um grupo, tem uma profissional, usa o método de uma profissional que já tem, né, 38 anos aí na área organizacional, isso dá uma outra credibilidade. E foi isso que que a empresa que a Dordânia fechou esse contrato, falou para ela: olha, a gente pesquisou sobre você para ver se você realmente tinha experiência como consultora, ou você era uma psicóloga que não tinha experiência como consultora, porque iam fechar um contrato de 240 mil, né, gente? Ia fechar com alguém que não tivesse experiência, era muito arriscado. A área de compliance que falou isso para ela, e eles fizeram o que chama tecnicamente de due diligence, ou seja, você investigar o fornecedor para ver se realmente aquele fornecedor está ok, é idôneo para você poder contratá-lo. E eles disseram isso, que pesquisaram, foram pesquisar no LinkedIn da Dordânia e viram lá uma postagem minha marcando a Dordânia, numa postagem que eu fiz da imersão, que ela recebeu aí a premiação dela, né, na imersão, pelo faturamento, e eles viram que ela tinha, né, um método, que ela tinha uma pessoa que a orientava, então ela não estava caindo de paraquedas, né, não era uma oportunista aí, porque agora tal e tal tema está em moda, então vamos lá, né? Então, isso tudo as empresas estão fazendo, tá? E desde 2022, o que que acontecia? Né? As pessoas perguntavam para mim, Ana, o teu curso, aquele curso lá que eu falei para vocês de formação psicólogas consultoras, né? Ana, ele é tão consistente, ele é tão completo, por que que você não transforma em pós-graduação? Eu falei, gente, não dá, não dá, é muito trabalho, eu vou ter que abrir mão de coisas do meu trabalho na consultoria, né? Você tem todo um processo de reconhecimento junto ao MEC, de documentação, enfim. Eu falei, não vou mexer com isso, eu não vou fazer de qualquer jeito, né?
E aí me pediam, foram insistindo, insistindo, né? E o ano passado eu falei, olha, em janeiro foi a última turma da formação, eu falei, não vou fazer mais turmas da formação, vou dar um tempo, vou pensar como que eu vou me posicionar em relação à formação. E aí, quando eu comecei a ver os resultados, né, e que realmente davam um diferencial para as pessoas, né, e que o mercado valoriza a pós-graduação, que isso fortalece a autoridade de psicólogas e psicólogos, eu tive a oportunidade de transformar a formação numa pós-graduação, né? E aí eu procurei, né, um parceiro, né, que é a Faculdade Focus, e aí em 2025, ano passado, foi um processo de mais ou menos 6 meses para a gente se adequar, enfim, mas demorou bastante tempo também pela minha falta de tempo, enfim, né, para eu poder ir conciliando com as minhas outras atividades, mas eu consegui então criar, né, o ano passado, a primeira, criar e lançar, eu lancei em novembro do ano passado, a primeira pós-graduação do Brasil em consultoria em psicologia organizacional e do trabalho, né? Então, é uma pós-graduação que forma psicólogos para serem consultores. E eu costumo dizer que ela é uma 4 em um, porque ela forma você para consultoria, para psicologia organizacional, psicologia do trabalho e também, né, dentro de psicologia do trabalho, para os fatores de riscos psicossociais, né? Então acaba sendo aí uma 4 em um. Bom, mas antes de eu falar para você como que é esse passo a passo, como que é o meu método, eu fiz uma pesquisa com vocês e eu vi que a maioria não sabe, não tem conhecimento do que é consultoria. E quem tem algum conhecimento disse que tem muito pouco conhecimento, viu? Muito pouco sobre o assunto. Então, eu acho que é importante para a gente poder seguir aqui, a gente alinhar essa definição aqui do que é consultoria, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui antes. Então, antes de apresentar esse passo a passo para você, que é um passo a passo para você trabalhar com consultoria, né? Consultoria vem da palavra latim consultare. Então, é uma palavra que significa pedir conselho, consultar, deliberar ou pedir a opinião de alguém mais experiente ou especialista sobre algum assunto. Então, quando uma empresa nos procura como consultores, o que que ela quer? Ela tem um problema de comportamento dentro do ambiente de trabalho e que ela busca nós, que somos especialistas, cientistas do comportamento humano. Então, ela vai querer que você dê a sua opinião. O que que eu faço? Né? Por exemplo, uma aluna minha estava numa empresa como consultora e um gerente estava sendo porta-voz da resistência num diagnóstico de fatores de riscos psicossociais. E aí eu fui junto com ela. Geralmente, o que que a empresa pensa quando tem alguém resistente? Ah, manda embora. Essa é a forma mais simples de resolver um problema, né? E aí, junto com ela, eu fui ajudando ela a entender o funcionamento daquele grupo, daquela organização e qual que era o papel desse gerente. Por que que esse gerente estava resistindo? Por que que ele era resistente? E discutir algumas estratégias também para não demitir esse gerente, né? Mantê-lo na empresa, porque demitir é a forma mais simples de resolver um problema e não resolve, né? Porque se é um problema do funcionamento, você resolve, a pessoa vira bode expiatório, né? Como diz o Pichon. E aí você contrata outro, o problema ali continua, o funcionamento continua o mesmo, e não vai resolver o problema, não vai na causa do problema. E aí eu dei algumas orientações para ela poder sugerir para a empresa, e em dezembro, na reunião que a gente teve em grupo, ela disse que a empresa seguiu as orientações que ela deu, e que tinha resolvido a questão com esse gerente, o gerente estava super feliz, o outro que tinha sido contratado para fazer uma parte do serviço dele também estava. Então, isso é consultoria. Nós somos cientistas do comportamento humano, nós temos autoridade para poder orientar a empresa no que diz respeito a comportamento humano no contexto do trabalho, né? Então, por isso que é psicólogo consultor ou psicóloga consultora. E aí, quando a gente olha lá para o nosso Conselho Federal de Psicologia, aqui eu pus até o QR Code, se alguém quiser baixar a resolução na íntegra, né? Tem a resolução número 23, que é de 13 de outubro de 2022, onde ela vai falar sobre o trabalho, né? Sobre os especialistas, né? As especialidades em psicologia. E nessa resolução, há então a especialidade de psicologia organizacional e do trabalho. E nessa especialidade, né, dessa resolução do Conselho Federal de Psicologia, na linha H, na letra H, ele fala aqui, olha, define, olha, presta consultoria organizacional interna e externa. Interna são os business partners, né, o consultor interno que é registrado na CLT pela empresa tal, é empregado da empresa.
nós, né, a proposta do meu método é para a gente ser consultor organizacional externo, autônomo, independente, tá? E aí o conselho vai dizer, né, que presta consultoria organizacional sobre desenvolvimento de organizações sociais e facilita os processos grupais de intervenções psicossocial em diferentes níveis hierárquicos organizacionais. Isso aqui destrinchando, como diz aqui no Paraná, né? Vai falar do quê? Vai falar de desenvolvimento humano, vai falar sobre os fatores de riscos psicossociais, saúde mental no trabalho e outros tantas atividades que a gente pode desenvolver. E aqui eles listam também algumas aqui, né? Mas eu quis citar aqui, destacar a consultoria organizacional. Também no Conselho Federal de Psicologia, tem uma nota técnica, que é a 18/2024, que foi feito pelo grupo, que agora saiu, né? Eles terminaram agora a gestão deles, esse grupo de trabalho, o GT de trabalho, de psicologia do trabalho. Inclusive, o Bruno Chapadeiro fazia parte desse grupo, um querido, um colega muito querido, que participou também da imersão aqui em Curitiba, que eu convidei, ele aceitou. E eles desenvolveram essa nota técnica. E nessa nota técnica, né, eles vão falar sobre, aqui, olha, a sub-área de psicologia do trabalho, que essa nota técnica é sobre psicologia do trabalho e das organizações, a POT, né? E ela vai falar qual que é a função nossa enquanto psicólogos organizacionais e do trabalho, né? Olha, a POT se apresenta como um campo essencial para a promoção da saúde, bem-estar e desenvolvimento dos trabalhadores. Gente, é isso que aqui eu não copiei, eu já atuo nessas áreas, eu estou mostrando aqui para vocês, né? Já faz anos, né? Que é a promoção da saúde, bem-estar e desenvolvimento dos trabalhadores, né? E também desenvolvimento da organização. Então, ser um psicólogo consultor, atuando nessas três áreas, que são as áreas que eu atuo, né? E que dei exemplo para vocês de algumas alunas aí que atuam, e que o meu método vai te dar esse passo a passo para atuar, então ele está respaldado também pelo Conselho Federal. Então, a gente não vai estar fazendo alguma coisa, né, que não está alinhado com o Conselho Federal de Psicologia. Acho que isso é bem importante, né, que a gente já alinhe isso aqui, né. Então, a consultoria na psicologia organizacional e do trabalho, eu costumo comparar com uma intervenção médica. Se a empresa chega para você e te fala de um problema que ela está tendo, e assim como médico, você fala assim, toma essa aspirina aqui, né, toma para resolver essa dor de cabeça. Essa é uma forma de você resolver a dor de cabeça. Uma outra forma é você ir na causa da dor de cabeça, que pode ser um tumor, pode ser um outro problema mais sério, e aí realmente você resolver o problema da empresa. Eu penso que é muito mais ético e muito mais efetivo fazermos isso. Porém, quando a empresa fala, não, eu não quero isso, eu quero só mais o superficial, eu, eu faço isso e oriento também as minhas alunas que fazem, que deixa claro assim, olha, ok, só que isso não vai ser efetivo. Isso vai ter tais e tais limitações, tudo bem? Eu penso que isso também é ético, a gente deixar claro para a empresa quais são as limitações da intervenção que ela quer contratar. Se ela escolhe um e não outro, ok, quer aspirina e não quer cirurgia, tudo bem. Você também pode escolher se você se propõe a fazer ou não. Porém, é importante que você deixe claro, né, quais são as limitações e quais os benefícios de uma intervenção ou de outra intervenção. Então, a consultoria, ela vai se propor a oferecer soluções mais estratégicas, que realmente vai na causa do problema. E por isso que você vai conquistando o mercado, a empresa vai te recontratando e vai te indicando para outras empresas. Por quê? Porque o seu trabalho tem efetividade. Vamos lembrar também que a gente está num país capitalista, que quando eles investem, eles querem retorno do investimento. O país é capitalista, gente, não dá para a gente fugir disso, né? Gostando ou não, é esse sistema que a gente está inserido. Então, essa é a lógica do capitalista. Eu estou investindo, eu quero retorno, né? Então, à medida que você vai fazendo um trabalho mais efetivo, consistente, fundamentado em teoria, fundamentado no método que realmente é validado na prática, que realmente funciona, você vai conquistando o mercado e vai aumentando também as chances da empresa te recontratar e te indicar para outras empresas, porque isso é o que mais os profissionais de RH fazem. Eu fazia e eu sei que até hoje fazem isso, né? Às vezes tem muitas empresas que chegam até mim que falam, foi a empresa X que te indicou. Então a gente precisa garantir a efetividade do resultado do nosso trabalho quando a gente presta um serviço para a empresa. Agora, importante,
Terapia em grupo, grupos terapêuticos, plantão psicológico, não é consultoria organizacional, gente. Como assim, Ana Silvia? Tem um monte de psicólogo trabalhando com plantão psicológico, você está falando mal de plantão psicológico? Não, gente, não é isso. Eu estou gravando, inclusive, aqui. O que eu estou dizendo é que essas metodologias, essas práticas são da psicologia clínica, não são da psicologia organizacional e do trabalho. Quando nós trabalhamos com consultoria organizacional, nós trabalhamos fundamentados na psicologia organizacional e do trabalho. Tudo bem? Você, a empresa talvez não saiba disso, mas você, como profissional, você tem a obrigação de saber dessas diferenças. Ok? Então, não é consultoria. Agora, uma outra coisa importante também, gente, que eu vejo muito no mercado aí, eu preciso aqui alertar vocês. Palestras e rodas de conversa, todo mundo dá palestra e faz roda de conversa. E às vezes a pessoa não tem nem conhecimento de funcionamento de grupo, não sabe manejar, perceber e manejar uma resistência no grupo e está lá fazendo roda de conversa. A resistência está aparecendo e daqui a pouco a roda de conversa vira mais um espaço de catarse do que realmente um espaço de discussão para poder promover uma saúde mental ou promover uma segurança psicológica, enfim, o tema que você estiver discutindo, tá? Tem que ter metodologia também. Só que palestra e roda de conversa somente não é consultoria. São algumas estratégias que você utiliza, às vezes, de formas isoladas. Então, nem sempre são soluções estratégicas e não vai tornar você uma pessoa competitiva no mercado. Porque todo mundo aí está dando palestra e fazendo roda de conversa. Se alguém tiver uma percepção diferente ou uma experiência diferente, pode depois falar para mim no final. A gente vai discutir sobre isso. Discutir no sentido de dialogar, né? Todo mundo faz. Gente, quando você oferece o que todo mundo oferece, você não se diferencia. Não se diferenciando, o que que a empresa vai fazer na hora de contratar? Vai contratar o mais barato. E aí você vai ficar nesse lugar de quem vai ter que ficar fazendo leilão com a empresa para oferecer o teu serviço mais barato. E aí você não fecha contrato de 10 mil reais. Não fecha. Porque você está num lugar onde você faz o mesmo do mesmo e não está se destacando. Gente, desculpa. Isso é competitividade, não é competição. Competição é outra coisa. Competitividade é você se diferenciar para se manter no jogo do mercado, tá? Então, isso é importante que você tenha essa clareza. Agora, por que que consegue, então, fechar contratos de 10 mil reais com a consultoria em psicologia organizacional e do trabalho? Por que que a gente consegue fechar, né? Porque na consultoria, as soluções que você oferece não são soluções simples, rápidas, pontuais. A gente vai oferecer na consultoria soluções estratégicas que vai realmente na causa do problema da empresa. Por exemplo, a Alexandra está fazendo um diagnóstico, até antes de ontem eu fiz uma reunião com ela para orientá-la sobre o diagnóstico, um dos diagnósticos. Esse diagnóstico que ela está fazendo, ela começou lá com os diretores da empresa, são 3 irmãos. Agora ela está fazendo com os funcionários. Como que vai fazer, desde a forma como você comunica, como você estrutura, como você vai, né, desenvolvendo todo o trabalho, a complexidade de cada trabalho, como que você vai fazer para realmente os funcionários aderirem, porque se eles não quiserem participar, a gente não consegue fazer nada. Então, tem uma complexidade em cada etapa de um trabalho, de uma solução estratégica na consultoria, que vai dando valor, vai agregando valor para o nosso trabalho. E aí a gente vai se diferenciando. Porque senão você vai cair naquele lugar de fazer igual de todo mundo e fazendo igual que todo mundo faz, não se diferenciando, você não pode cobrar mais. Eu não sei você, mas eu já paguei serviço de profissionais que não era o serviço mais barato, era o serviço mais caro quando eu fiz cotação, mas ele tinha diferencial, eu via o valor no trabalho que ele ia oferecer, como ele ia fazer, me passou mais confiança, mais credibilidade, mais autoridade, e eu preferi pagar mais, porque eu ia ter garantia do trabalho que eu ia estar contratando. E você pensa que uma área de RH vai ter uma lógica diferente? Não vai. Eu já fui gestora de RH, eu trabalho com, eu negocio com as áreas de RH e já faz 38 anos que eu tenho experiência com esse povo. Eu sei como que funciona a mentalidade deles, né? Então, são soluções que a gente apresenta para as empresas estratégicas.
não são soluções simples, né? Que qualquer profissional, que mesmo que não tenha nossa formação, vai poder aplicar, vai poder fazer. Precisa ter uma consistência, precisa ter uma metodologia para poder fazer. Então, sem um passo a passo, vai ficar mais difícil mesmo, né? Então, é totalmente possível você fechar quando você tem esse passo a passo. E aí, esse passo a passo que eu estou falando é um método. E o meu método, que eu convidei você para poder conhecer hoje, é o método PSI, que eu criei, que é resultado da minha experiência na consultoria. Então, o método PSI, o P é de prospecção, que inclui todos os processos de prospecção. O S é serviço contratado, que inclui todo o processo de precificação de serviço, elaboração de proposta, como você apresenta a proposta, como você negocia, todos esses processos estão ali no pilar serviço contratado. E nas intervenções, você vai ter um passo a passo desde o diagnóstico organizacional, naquelas três áreas, tá? Desenvolvimento humano e organizacional, saúde mental no trabalho e fatores de riscos psicossociais. Importante, são três métodos, três passo a passos diferentes, não são iguais. Assim como as intervenções, tanto em saúde mental quanto em desenvolvimento humano, né, para os fatores de riscos também, que daí a gente integra saúde mental e desenvolvimento humano. Por exemplo, coordenar clínicas do trabalho. As clínicas psicodinâmicas do trabalho, ela tem uma metodologia, mas eu criei um método que eu incluo o processo de grupo, a leitura do processo de grupo nesse método. E eu tenho uma aluna que é a Alessandra, inclusive ela esteve com a gente, ela mora em São Paulo, ela esteve com a gente no encontro com o Dejur, lá em São Paulo. Depois a gente saiu para comer uma pizza, para celebrar que estava todo mundo tão feliz que a gente foi, eu, ela e a Marina, comer uma pizza. A Alessandra, ela fez um trabalho usando a minha metodologia de clínicas do trabalho com grupo, que ficou fantástico o resultado. E um grupo de profissionais da área de saúde. Os profissionais da área de saúde, vocês sabem, a precarização do trabalho, né, os índices de burnout são altíssimos, os índices de afastamento do trabalho, né, por distúrbios comportamentais de saúde mental são altíssimos também, né? Então, o método, ele vai ter esse passo a passo, desde uma intervenção no diagnóstico organizacional para essas três áreas, até intervenções em grupo ou intervenções individuais, né? Mas que vai te diferenciando. Como elabora um programa de treinamento? Como elabora um programa de desenvolvimento? Como que eu faço a coordenação de um grupo de clínicas do trabalho, né? Que não é uma sessão só, uma reunião só. E também não é terapia em grupo, não é grupo terapêutico, é uma outra metodologia, tá? Então, o método te dá esse passo a passo no processo mesmo da consultoria, né, para essas três áreas. Então, para você poder atuar nessas três áreas, que são atualmente as mais demandadas aí pelas empresas, né, que são fatores de riscos psicossociais, com a NR1, saúde mental no trabalho, desenvolvimento humano e organizacional. Então, como eu tenho dito para você, o método ele é um passo a passo. Como ele é um passo a passo de alguém que já fez, funcionou e deu certo, então ele faz com que você tenha resultados mais rápidos e de uma maneira fácil, segura e fundamentada na ética. Eu sou muito chata com isso, gente. Eu já recusei trabalho porque o que a empresa queria não era ético. Teve um grande médico, grande médico, não, um médico de uma grande empresa lá de Londrina. Pensa essas empresas de medicina grandes, ele me chamou tal, daí ele falou assim para mim, sabe o que que é, Ana? A gente bateu muito aqui nos médicos com as mudanças que nós fizemos, agora a gente precisa de alguém que junte os cacos. Eu ouvi aquilo, falei, juntar os cacos dos médicos, como assim? Que cultura é essa que deixou os profissionais principais em caco? Como assim? Eu ouvi e no final eu sabia que eu podia ganhar muita grana ali, gente, porque grana não era problema para eles. Mas eu não me senti confortável, não achei que seria ético, eu achei também que não era para mim aquele trabalho. E eu falei, olha, doutor, eu agradeço o convite de estar aqui falando do meu trabalho e tal, mas eu acho que eu não sou a profissional mais indicada para fazer esse trabalho. Esse foi um dos trabalhos que eu recusei, gente. Então, eu penso que isso também te ajuda a construir uma carreira sustentável, uma carreira que dura, que vai ter reconhecimento, que as pessoas vão olhar para você e vão falar, não, ela é séria, ela faz trabalho de qualidade, é consistente, não é mais uma aí no mercado. Então, o método precisa também te dar essa garantia, essa segurança, né? Bom,
E aí hoje eu tenho uma grande oportunidade para vocês, por isso que eu convidei vocês para essa reunião, né, para essa masterclass, que é onde eu vou apresentar para vocês uma oportunidade de vocês aprenderem o meu método, tá? E aprender o meu método, né, como, né, sim, né, esse passo a passo, mas vai ser, opa, deixa eu avançar aqui, de vez em quando ele trava aqui, né? E por que que vai ser uma grande oportunidade para você? Né? Se a gente falar em saúde mental no trabalho, veja, isso aqui é uma postagem que o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Nacional de Justiça, postou essa semana no Instagram, no perfil deles no Instagram e também no LinkedIn. Veja, os afastamentos por esgotamento no trabalho cresceram 493% de 2021 a 2024. Já olha esse número, gente, eu fiquei estarrecida com isso. E veja, o Tribunal Superior do Trabalho é da fonte, né? Não é papinho furado. Em 2025, ações trabalhistas por motivo de burnout geraram 3 bilhões 630 milhões de passivos para as empresas, ou seja, reclamatórios trabalhistas. Vem comigo. Você acha que as empresas não vão querer fazer alguma coisa? Ou sendo uma exigência da NR1, que eles estão até querendo prorrogar de novo, né, a vigência, mas se Deus quiser não vão conseguir, ou então porque está mexendo no bolso deles. E muitas empresas, gente, não têm a consciência de, eu quero promover a saúde mental do trabalhador. Aqui entre nós, né, a gente está numa sala fechada do Zoom, vamos mandar real, né? Elas vão fazer quando mexe no bolso. Então, assim, infelizmente, essa é uma realidade no nosso país que a gente precisa agir. Então, hoje, vocês não estão na situação que eu estava em 2018, quando eu defendi a minha dissertação sobre saúde mental no trabalho, que eu tive que conquistar o mercado, que eu tive que. Como que eu vou fazer para as empresas saberem que é importante saúde mental? Aí eu vi lá no grupo Boticário, o Boticário, a assistente falar, mas eu posso falar de saúde mental? Hoje vocês estão numa outra realidade, é um outro contexto. Tem até legislação que está exigindo as empresas, né, a promoverem a saúde mental. Então, é uma grande oportunidade por isso, vocês sabem disso, por isso que vocês estão aqui, né? Também, a partir de 26 de maio, passa a ter a fiscalização, as empresas vão ter que gerenciar os riscos psicossociais. Claro que existem, vocês sabem disso. Se não sabe, eu vou já alertar vocês. O diagnóstico dos fatores de riscos psicossociais para empresas de grau 1 e 2 é um processo que você faz, para grau de risco 3 e 4 é outro processo. Tem gente aí fazendo tudo igual. Não é, gente. Não é. Hoje eu vi uma colega psicóloga que tem mais de 25 anos de experiência no LinkedIn, falando que vai fazer um evento sobre NR1 tal aqui em Curitiba, e ela usa uns termos ali totalmente equivocados. Eu nem curti, conheço ela, quando ela defendeu o mestrado dela, eu fui assistir e tal. Ela é minha colega, mas eu nem curti a postagem porque tinha erros ali na postagem. Eu falei, meu Deus, bom, eu falei também, ela não pediu a minha opinião, eu vou ficar na minha, né? Senão fica invasivo também, fica parecendo aquela uma que quer dar aula para todo mundo. Não, respeitei. Eu falei, bom, que pena, né? Que pena. Então tem que tomar cuidado, né? Mas, olha só, uma área que vocês não são muito fãs, eu sei que vocês não é a área que vocês mais querem, que vocês querem saúde mental, fatores de riscos, NR1, né? Mas, gente, a área de desenvolvimento humano é a área mais promissora para nós na consultoria. Olha essa pesquisa que foi feita pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Aqui, olha, está aqui 2024, 2025. Pesquisa panorama do treinamento no Brasil. Esse aqui eu esqueci de pôr o QR Code aqui para vocês. Mas é só entrar no site da BTD que vocês conseguem baixar gratuitamente. 469 respondentes de todo o Brasil disseram que 47% dos treinamentos foram presenciais, ou seja, tem muito treinamento online. Veja, 63% foi online, 49% do investimento anual de treinamento e desenvolvimento foi com não líderes. Isso está crescendo. E tem um outro dado que não está aqui, que é 43% da verba das empresas foi para contratar consultores. Eu não consegui printar aqui essa informação porque ela estava no texto. Mas, gente, é uma grande área. Se você não tiver um passo a passo, uma metodologia, como diz um mentor meu, você vai deixar dinheiro na mesa.
Você vai oferecer uma coisa, ah, não, eu só faço saúde mental. Aí a empresa está precisando de um programa de desenvolvimento de liderança, um programa de desenvolvimento de equipe, você não tem o método, não faz. E às vezes indica para alguém, né, fazer, também não faz parceria para poder, né, negociar de repente um percentual de indicação com o parceiro, enfim. Então, essa é uma grande área. Então, uma grande oportunidade que está aí no mercado, né? Show. E também aquilo que eu já comentei com vocês, que é sobre a due diligência. Esse é o Dr. Carlos Felipe, que ele é advogado, ele é especialista em compliance, e ele que falou para mim, para as minhas alunas, sobre a due diligência, que as empresas, quando vão contratar um profissional, elas investigam aquele profissional. Então, se você tem um método, se você tem, né, uma certificação, uma pós-graduação que te autoriza a ser um consultor, isso vai somar para você. Isso vai te beneficiar. Eu sei disso, gente. Eu ouvi da Dordânia, eu tenho visto isso crescer cada vez mais. E aqui vocês podem ver até algumas das minhas mentoradas que eu comentei com vocês. Aqui a Marina aqui, a Kemi está aqui, a Alessandra, uma turminha legal aqui. Então, o meu método, esse passo a passo que eu convidei vocês para virem conhecer, né, é um passo a passo para você fechar contratos acima de 10 mil. Por quê? Porque eu já falei para você, porque você não vai dar soluções simplistas, você vai dar soluções que são estratégicas para as empresas, tá? Nas três áreas que eu já comentei com você, mesmo que você não tenha experiência na área. E o que que é o programa de pós-graduação, né, que eu lancei o ano passado e que tem o meu método? Né? Então, ele é um programa que ele é reconhecido pelo MEC, em parceria com a Faculdade Focus. Se você quiser conhecer, né, o registro da Focus no MEC, tem aqui o QR Code. Ela te dá um título de especialista em consultoria, em psicologia organizacional e do trabalho, tá? Deixa eu colocar um pouquinho de própolis aqui, gente, senão eu não dou conta. É, então, o que eu estou apresentando para você é algo que tem também um respaldo legal, né? A gente não está fazendo nada aqui que não tenha um respaldo legal também, né? E aí você vai desenvolver competências de consultoria. Não é só teoria, gente. A, a pós-graduação, que era antes formação, né? Formação psicólogas consultoras. O diferencial é que eu sempre tive como propósito desenvolver competências e não dar só teoria para vocês. Porque desenvolver competências, né, é você desenvolver as três dimensões da competência. E quais são essas três dimensões de uma competência? Competência é te trazem um problema e você consegue resolver aquele problema. Quando você resolve o problema é porque você foi competente. Você teve a competência para aquele problema que se apresentou. Só que a competência, ela tem três dimensões. Ela não depende apenas de conhecimento. Conhecimento é uma das dimensões da competência. Então, nessa pós-graduação, você vai desenvolver, vai adquirir conhecimento, né, por meio de fundamentos teóricos. Então, veja, tem profissionais de RH, né, como, por exemplo, a Kemi, que não tinha o conhecimento da área de saúde mental no trabalho, né, e que veio, adquiriu o conhecimento com o método para poder intervir também em saúde mental no trabalho. Hoje ela está em parceria com uma técnica de segurança, oferecendo serviços também de ergonomia, enfim, né? Mas ela foi adquirir esse conhecimento, um método para poder oferecer para o mercado. Além do conhecimento, tem uma dimensão na competência que é a habilidade, que é o saber fazer. Então, aqui você, como eu dei o exemplo para vocês, né, da Alessandra, que trabalhou com a metodologia clínicas do trabalho. Então, você vai ter o passo a passo para você trabalhar com clínicas do trabalho. De novo, gente, não é grupo terapêutico, não é terapia em grupo. É você, além de saber como que você faz em cada encontro, que são em torno de 12 encontros, você também entender o funcionamento do grupo, para você poder perceber e manejar uma resistência no grupo, um porta-voz quando ele aparece, o que que esse porta-voz está dizendo, como que você vai incluir isso no teu entendimento e como que você vai manejar isso no grupo. Tudo isso vai fazendo com que a tua competência vai ficando mais efetiva, porque a habilidade é o saber fazer, é o passo a passo, né? Eu posso ter um conhecimento de fazer um bolo de chocolate.
Se eu tenho a receita, eu vou ter o passo a passo. Agora, se eu vou lá e faço o bolo de chocolate, eu tive a atitude, que é a terceira dimensão da competência, então eu tenho a iniciativa. Sim, eu vou me desafiar, porque eu nunca fiz o bolo de chocolate. Tô brincando, né, gente? Porque já fiz muito bolo na minha vida. É, Então, veja, um evento aberto em parceria. Eu tive uma aluna que ela nunca tinha feito um evento aberto em parceria com uma instituição que era uma associação comercial. E aí eu dei o passo a passo para ela, como que ela chegava na associação, como ela fazia parceria, como ela propunha essa parceria, como ela organizava o evento, como ela fazia o evento, e ela cobrou, inclusive, o evento. Ela cobrou, né? E desse evento que ela fez, surgiram, acho que foi uma oportunidade de consultoria, duas mentorias para duas líderes de uma mesma empresa, e foram também uma palestra, foi também uma palestra para a Cipate, e ela tinha uma outra empresa que estava também querendo informações sobre o diagnóstico dos fatores de riscos psicossociais. Então, na verdade, foram três, né? Três demandas aí que surgiram de um evento que ela fez. Mas por quê? Porque ela soube fazer. Né? Eu vejo, às vezes, o profissional falando, mas eu fiz ali, tentei fazer parceria com associação comercial ou com uma outra instituição e não rendeu muito. Porque provavelmente você não tinha um método que realmente dá resultado. E isso, de onde surge esse método? Do nada? É mágico? Não, gente. É da prática. É de quem foi lá, pôs a mão na massa, errou, errei muito, acertei também. E quando eu errava, eu ia procurar fazer diferente, aprender, estudar, ver o porquê que tinha cometido o erro. E aí eu fui aprimorando. E até hoje, cometo os erros? Cometo, mas menos do que eu cometia. Por quê? Porque você vai aprimorando o método. Então, você já sabe que tem alguns caminhos que não são recomendáveis. Agora, se você não tem o método, você tem mais chances de começar sem o método e errar. E aí comprometer a sua imagem, a sua credibilidade no mercado, e às vezes ter até outras consequências, né? Bom, então, no método Psi, você tem o pilar que é de prospecção, onde você aprende como que chega às empresas, como você se prepara para a primeira reunião, como que você faz a primeira reunião, como que você apresenta o seu trabalho, como você identifica a necessidade da empresa para poder propor uma solução. Parece simples, gente, mas dependendo da proposta que você apresenta, o trabalho pode ser ótimo, mas a apresentação da proposta conta muito. Teve uma aluna que ela concorreu com duas profissionais que tinham experiência, que eram psicólogas também, e a empresa contratou o serviço dela, mesmo ela não tendo experiência, porque falou que a proposta dela foi a melhor, foi mais bem elaborada, foi mais apresentável, foi mais clara. Por quê? Porque ela usou um método, né? Agora, serviço contratado, que é um outro pilar, que é o pilar, né, onde também nós psicólogos não aprendemos na faculdade, né, que é vender, que é negociar, né? Alguns acham que é antiético. É antiético se você fizer com falta de ética, vai ser mesmo, né? Mas assim, como que você define essa solução para a empresa? Né? Como que você entende a necessidade da empresa e propõe uma solução estratégica? O método vai te ajudar. Como você elabora uma proposta que realmente vende? Como que você precifica o seu serviço para ser competitivo no mercado? Como que você apresenta essa proposta? Aqui o que eu vejo de erro nessa apresentação da proposta. Como que você negocia a proposta? Uma vez não, ela era aluna da formação. Ela, ela apresentou uma proposta. Ela morava no estado de São Paulo e era para uma empresa em Londrina, por coincidência era em Londrina. E ela, a empresa falou que queria conversar sobre o preço, e ela já achou que tinha que dar desconto. Eu falei, não, você não vai dar desconto, você vai fazer assim, assim, assim. E ela foi, seguiu o passo a passo que eu orientei, e ela falou, Ana, não era desconto que a empresa queria. Se eu tivesse proposto desconto, igual eu estava querendo fazer, eu tinha perdido dinheiro. Então, o método vai te dando isso, né? Como que você, então, elabora realmente um contrato comercial, né? E nas intervenções, então, tanto intervenções individuais, quanto em grupo, quanto intervenções na dimensão organizacional, que envolve toda a empresa. Então, como que você vai fazer as intervenções em saúde mental no trabalho? Como que você vai executar as etapas exigidas pela NR1, com foco nos fatores de riscos psicossociais?
que é essa parte que nos cabe ali na NR1. Por isso que a gente tem que sempre deixar claro que são os fatores de riscos psicossociais. Como que você vai fazer as intervenções em desenvolvimento humano e organizacional? Desde intervenções organizacionais, em grupo ou individual. Então, tudo isso, no pilar intervenções, o método vai te dar o passo a passo. Então, veja, para quem que é esse programa de pós-graduação? Tem para quem é e para quem não é, tá, gente? Então, eu já vou jogar bem aberto aqui com vocês. Ele é para você se você quer se diferenciar e se destacar para vender para as empresas, porque realmente vai ser um diferencial competitivo para você. Não estou falando de competição, estou falando de competitividade, que é diferente. Ele é para você se você realmente quer construir uma carreira sustentável e com estabilidade financeira na psicologia. Eu vivo da psicologia, gente, há 38 anos. Há 38 anos. Há 24 anos da consultoria. E hoje me sinto privilegiada por poder, com 60 anos, compartilhar o meu conhecimento, entregar um pouquinho, né, para a vida, né, o muito que eu recebi nesses 38 anos. Então, se você quer construir uma carreira sustentável na psicologia, essa pós-graduação é para você. Mas se você está querendo fazer um bicozinho ali na empresa para pagar o boleto, para pagar sua conta no final do ano, seu aluguel, só isso, porque você gosta mesmo de outra área, a pós não é para você. Não é. Eu não vou te vender uma coisa que depois você vai ficar insatisfeito ou insatisfeito, tá? Então, eu gosto de ser muito transparente aqui com você. Agora, se você também quer, né? A pós vai ser para você. Se você não quer ficar limitada ou limitado, né, a vender palestras e rodas de conversa que não são estratégicas, porque tem gente que no portfólio, tem profissionais que no portfólio, no plano de ação, só oferece palestra e roda de conversa. Isso mostra que é um profissional que não estuda, que não tem experiência, que não conhece as outras metodologias, gente. Tem muito mais para a gente oferecer para as empresas e para a gente poder se diferenciar. E aí sim você consegue fechar contratos acima de R$ 10.000. Agora, se também você quer sair da multidão, né? E parar de construir os mesmos serviços dos concorrentes. É sobre isso. Infelizmente, essa é a realidade de um mercado que está cada vez mais competitivo, sem passar perna em ninguém, sem ter competição predatória, sem ser antiético. Gente, infelizmente, o que eu já vivi, tanto no presencial quanto aqui nesse mundo digital, com colegas psicólogos e psicólogas, teve uma colega psicóloga de Santa Catarina, eu fiz um dossiê dela de mais de 20 páginas. E eu consultei dois amigos. Um era conselheiro do Conselho Regional de Psicologia e a outra tinha sido fiscal do Conselho daqui do Paraná. Eu mostrei para eles o dossiê, com provas, com prints. Aí eles falaram para mim, Ana, se você levar isso para frente para o conselho, como ela era de Santa Catarina, eu tinha que dar entrada no processo lá em Santa Catarina, ir para Santa Catarina, enfim. Ela corre o risco, do jeito que está aqui, ela corre o risco de perder o registro dela. Eu juro para vocês, gente, que isso aconteceu. Até hoje eu tenho esse dossiê guardadinho com uma colega que é psicóloga. Então, eu sei que a competição é predatória, que tem gente que, mesmo tendo feito juramento, tendo código de ética, joga pesado e joga sujo. Eu estou numa sala fechada do Zoom, por isso que eu estou falando isso aqui para vocês. Mas nem sob tortura eu vou falar os nomes de quem são esses profissionais. O que que eu decidi? Conversei com meu marido, conversei com meu filho, e também por princípios meus, sabe? Espirituais também, humanos. Eu falei, quer saber? Ela que arque com as consequências disso, que eu não vou arcar, eu não vou fazer isso. Ela que a vida vai devolver para ela o que ela fez, o que ela tentou fazer. Enfim, então é importante ser competitivo no mercado, mas para mim é um valor importante que seja uma competitividade por meio da sua competência e não puxando o tapete do outro, não sendo antiético. Se esse é o jogo de alguém, eu tô longe, tô fora. Uma vez uma aluna falou assim para mim, ela mora aqui em Curitiba, pagando bem que mal tem. Eu olhei para ela e falei, ah, tá, é assim que ela funciona.
Depois que ela terminou a formação, eu cortei a relação com ela, bloqueei ela no LinkedIn, bloqueei ela no Instagram. Eu falei, o quê? Eu? E eu até falei assim, por favor, nem diga que você fez o meu curso. Quase que eu falei para ela, mas eu não podia fazer isso, porque ela tinha pago, né? Então, eu penso que tem coisas muito sérias aí, né? Que se a gente não começar por nós, a nossa profissão vai ficar cada vez mais mal vista no mercado, né? E a gente não pode, a gente tem a parcela que é nossa, acho que a gente tem que fazer. E também, né, deixa eu dar aqui, essa pós é para quem quer aproveitar esse oceano azul, né? E trabalhar com empresas como psicólogo ou psicólogo consultor. Porque uma coisa que eu sempre lembro, gente, é assim, ó, nossa, mas 40 mil, 30 mil, 50 mil, 200 mil. Gente, a Natura, há 3 anos atrás, falei isso na live de ontem, a live de aquecimento. Há 3 anos atrás, a Natura de cosméticos, sabe quanto que ela pagava a hora para treinamento e desenvolvimento, para grupos de treinamento e desenvolvimento? R$ 1.500. Quem me falou isso? Uma ex-aluna minha, que é da minha confiança. Hoje ela não está mais lá, ela está numa outra empresa, lá de São Paulo. Então, as empresas têm uma outra lógica. O parâmetro da empresa é o faturamento dela, gente. É diferente de um paciente, um cliente de clínica, não sei como que vocês chamam, que ele tem como parâmetro o salário dele. Então, quando está apertado o orçamento, ele deixa de ir para terapia, ele desiste, ele vai, ele volta, e fica dando essa instabilidade na clínica que vocês falam para mim. A empresa, ela vai investir num programa porque ela sabe que ela vai ter retorno, e ela tem que se manter competitiva, ou é para poder evitar ação trabalhista, ou é porque o auditor fiscal vai ver se ela está em conformidade com a NR1, enfim. Então, é um oceano azul, tem muitas oportunidades. Então, se você quer aproveitar esse oceano azul, é para você. Agora, importante, não é. Se você não tem a disponibilidade, né, de realmente trabalhar com empresas, não gosta de trabalhar com grupos, se você não gosta, né, de realmente seguir um método, porque para você ter resultado você vai precisar seguir um método. O que é o método? O passo a passo. Teve uma, ela é uma querida, uma aluna minha, 2 semanas atrás. Ela, ai, Ana, eu tô perdida, tal. Ela me manda áudio, dela põe kkk no áudio, ela dá risada no áudio. Eu falei assim, ai, Ana, eu tô perdida porque não sei o que tal. Aí, gente, eu fui lá na Hotmart e fui ver o desempenho dela nas aulas. Juro, eu faço isso. Eu faço isso. Ela estava com 15% das aulas assistidas. Eu falei, fulana, ela é uma querida. Eu falei, fulana, sabe por que você está se sentindo perdida? Ai, não sei como eu faço a proposta e tal. Porque você não está estudando. Aí eu fiz um print da tela da Hotmart. Eu falei, olha aqui a tua evolução. Você tem que estudar, minha querida. Você tem que ter a teoria para poder saber como faz. E os modelos de proposta estão lá na oficina de aprendizagem do serviço contratado. Vai lá, tem modelo de proposta de diagnóstico, tem modelo de proposta para palestra, tem modelo de proposta para clínica do trabalho, tem modelo, tá tudo lá, os modelos. Então, o método também inclui modelos, formulários, instrumentos, está tudo ali, gente, mastigadinho para vocês. Todo o meu arsenal, meu trabalho, os meus arquivos, eu disponibilizei nessa pós-graduação, tudo. Até treinamentos prontos, palestras prontas, entendeu? Que eu fiz, não foi ninguém que fez, não, eu que fiz, eu que fui lá, suei a camisa para elaborar o programa, escolher as técnicas, dinâmica de grupo, enfim. Está tudo disponível para vocês. Agora, se você não gosta de seguir método, porque você não gosta de estudar, você quer ter resultado rapidinho, rapidinho, de qualquer jeito, não é para você. Porque vai precisar seguir um método. Só que o método, ele não é rígido, tá? Não é uma coisa enrijecida, rígida. Não, ele vai se adaptando ao contexto, ao teu estilo. Ele é adaptável, ele é flexível. Se ele não fosse flexível, pessoas diferentes não estariam tendo resultados significativos, como eu mostrei para vocês. Então, ele é flexível, tá? Mas isso é bem importante, ok? Bom, finalizando aqui a minha conversa com vocês, veja, então cada pilar do método Psi, né, do meu método, ele vai ter módulos, ele está em módulos, e você vai desenvolver as competências. Então, o conhecimento, a dimensão da competência e conhecimento, você vai desenvolver aonde? Assistindo aulas gravadas e lendo os PDFs
né, que são de artigos, de alguns conceitos, alguns textos meus que estão lá. Aí você adquire o conhecimento sobre aquele tema, sobre aquele processo, ou prospecção, ou serviço contratado, ou saúde mental, ou fatores de riscos psicossociais, ou desenvolvimento humano, tá? Tá tudo lá. Tem uma aula que é sobre resistência em grupo, que eu explico para você a teoria, para você entender, para você perceber a resistência. Te dou os sinais de defensividade que demonstram que é resistência no grupo, como que você vai manejar, como que você vai coordenar uma dinâmica de grupo. Tá tudo lá. O que que é o ciclo de aprendizagem vivencial que você tem que seguir para poder coordenar uma dinâmica de grupo, mas com fundamentação teórica, não é só dinâmica pela dinâmica, é entender o funcionamento também do grupo, tá? Você vai desenvolver habilidades, né, que é o saber fazer, nas oficinas de aprendizagem. Então, tem as oficinas de aprendizagens que são aulas gravadas, onde eu explico tudo passo a passo, gente. Diagnóstico organizacional, com foco em saúde mental. Você vai fazer assim, assim, assim. O instrumento que você vai usar, tá em PDF ali na oficina. Depois você vai fazer isso, tá ali explicado. Tudo, gente, mastigadinho. Tem uma oficina que é só de clínicas do trabalho porque eu fiz intervenções, né, em saúde mental, o diagnóstico organizacional e as clínicas do trabalho eu fiz separado. Então, tem uma oficina que é para você, é um tutorial para você aprender a fazer o seu portfólio, porque também tem que saber como faz um portfólio, para poder ser um portfólio realmente apresentável, que realmente vai te diferenciar no mercado. Eu fiz um tutorial gravado que está lá na oficina de prospecção. Tá lá, tá tudo lá, gente. Todos os processos estão lá, tá? E a atitude, que é o ir lá e fazer, vai ser por meio do desafio da consultoria. Por quê? Porque nessa pós não tem TCC, mas você tem um desafio. Como que é esse desafio? Você vai realizar uma atividade na consultoria, que você vai ser orientado, orientada, fique tranquilo. Muitas e muitas, centenas até já fizeram isso, fique tranquilo, quando era na formação. E aí você vai depois postar isso no LinkedIn, no Instagram. Se a empresa não quiser que marque o nome dela, você não vai marcar, você vai ter um jeito de postar, de provar que você fez aquilo, aquela intervenção, né? Para realmente você desenvolver a competência. Não? Porque pós-graduação, que só ensina teoria, tem um monte aí no mercado. Eu não quero ser uma pós, eu não quero que a minha seja uma pós de teoria, eu quero que ela seja uma pós que vai realmente desenvolver competências em você. Por isso que ela é um passo a passo para desenvolver competências também, né? E aqui finalizando, no módulo um, agora eu vou falar de cada módulo para você ter clareza do que vai ter dentro do programa da pós, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu já vou abrir para a gente poder esclarecer as dúvidas. No módulo um é o módulo Prospecção de Empresas na Consultoria em Psicologia Organizacional e do Trabalho. Então, você vai aprender como que você chega na empresa, como que você prepara a primeira reunião. A primeira reunião com foco em fatores de riscos tem já um roteiro que você faz perguntas diferentes de quando é uma primeira reunião para desenvolvimento humano. Você vai fazer outros tipos de perguntas. Tá tudo lá, gente. Tá tudo prontinho, mastigado para você pegar pronto, assim, a minha experiência desses anos todo, tá tudo lá. Então, você não vai ter que ir lá aprender para depois ter resultado, né? Como que você faz a primeira reunião, que também tem um método para você fazer a primeira reunião, porque a primeira impressão é que fica, né? A empresa vai estar... O ambiente organizacional, ele é um ambiente mais formal. Então, ele avalia como você se apresenta, como você se comunica, como você expõe, como você escuta. Eles estão avaliando isso o tempo todo. Então, você precisa se preparar. Como que você identifica a necessidade da empresa? Né? Se você é da clínica e já tem a tua escuta, né, desenvolvida, isso vai ajudar muito você na consultoria, em todas as etapas da consultoria. Então, como que você vai identificar essa necessidade? Então, essa escuta é importante. Eu tenho duas alunas que elas são da clínica, não têm experiência com a área organizacional, e elas estão seguindo o método direitinho, elas são sócias e são de Santa Catarina. Elas fazem os relatórios das reuniões, primeira reunião com a empresa, do jeito que eu peço, né, que eu recomendo para fazer. Gente, e elas fazem uma qualidade, uma percepção, uma escuta afinada, e elas não têm experiência na área organizacional. Eu sempre dou os parabéns para elas. Eu falo, olha,
esse relatório aqui, eu estou conseguindo enxergar a empresa, estou conseguindo enxergar o funcionamento, a necessidade da empresa, né? Então, você vai ter esse passo a passo. Você vai ter também no módulo 2 o que vai tratar, né, do processo de fechamento do contrato, né, do contratado. Ah, desculpa, que saiu contratado, mas é contrato, tá? Erro meu. Desde a precificação do serviço, elaboração da proposta, a venda, assinatura do contrato. Então, como que você define a solução estratégica? Como que você elabora uma proposta que realmente vende? Como você precifica o serviço? Como que você apresenta essa proposta? Como você negocia? Como que você elabora um contrato comercial? Porque proposta é uma coisa, depois que fecha, você vai elaborar o contrato, né? Então, no módulo 2. No módulo 3, o módulo 3 é de saúde mental no trabalho, onde você vai ter os conceitos fundamentais, métodos e técnicas para intervenções, né? Você vai diferenciar intervenção, né? Assim, como que você vai diferenciar e vai intervir em saúde mental no trabalho, não sendo da clínica, mas sendo do trabalho, os fundamentos da psicodinâmica do trabalho, como que você elabora um diagnóstico com foco em saúde mental no trabalho, como que você elabora um programa de saúde mental no trabalho, que é diferente do plano de ação para os fatores de riscos psicossociais, como que você faz as intervenções em grupo, em clínica do trabalho. No módulo 3, né, agora 4. A NR1, né, os fatores de riscos psicossociais, desde o diagnóstico ao plano de ação. Como que você identifica, como você mapeia, como você avalia, como você elabora o plano de ação, como você executa o plano de ação, tá? Tem também no módulo 5, DHO. Então, como elabora, né, um diagnóstico organizacional com foco em DHO, como você elabora um programa de DHO customizado, como que você, as diferenças que tem de metodologias de treinamento e desenvolvimento, porque ainda eu vejo psicólogos achando que treinamento e desenvolvimento é a mesma metodologia, e não é, são metodologias diferentes. E no grupo você vai conduzir de forma diferente, quando é um treinamento e quando é um programa de desenvolvimento. E o RH vai pedir para você, às vezes ele pede treinamento, às vezes ele pede desenvolvimento, porque muitos RH sabem a diferença, e você precisa saber também. Como que funcionam os grupos? Né? Qual que é o seu papel como facilitadora de grupo, num programa de desenvolvimento? Como que você coordena uma dinâmica de grupo? Como que você vai fazer as intervenções individuais ou em grupo ou na organização? Como que você lida com a resistência à mudança? Né? Isso que mais tem, né? Não a resistência individual, mas a resistência quando ela se apresenta no grupo, na empresa. Você tem que ter essa clareza de como manejar isso, porque isso vai atrapalhar o teu trabalho e os teus resultados, né? No módulo 6 é um módulo onde eu vou expor sobre aspectos subjetivos do trabalho da psicóloga, do psicólogo consultor, né? Então, assim, como que é formar vínculos de confiança com a empresa, se posicionar de maneira ética, lidar com as relações de poder que tem ali no contexto da organização, os fatores de riscos psicossociais que afetam a nossa saúde mental como psicóloga ou psicólogo consultor, sim, né? Porque é um trabalho nosso, né? E a gente também está exposto aos riscos. Como que você cuida da sua saúde mental? Então, tudo isso também está no módulo 6. No módulo 7, aí a gente já entra com a fundamentação, os fundamentos da pesquisa científica, né? Esse módulo é um módulo que é dado por professores da Focus, tá? Os outros todos sou eu quem dou as aulas. Como eu tenho mestrado, eu não precisei colocar outro professor para dar as aulas da pós. Então, eu mesma dou todas as aulas. Mas essa de pesquisa científica, para cumprir uma exigência do MEC, tem que ser professores da Focus. Tecnicamente, eu poderia dar essa aula, mas por uma exigência do MEC, tem que ter também professores da instituição que eu sou parceira, né? Parceira técnica. Então, aqui, né, introdução à pesquisa científica, os tipos de pesquisa, estrutura de projetos de pesquisa, técnicas de coleta de dados, análise e interpretação de dados, como que é a redação científica, as normas técnicas, e o Comitê de Ética em Pesquisa Humana, né, e também de animais, como que é essa questão ética, né? Bom, e no módulo 7 também, tem fundamentos da ética acadêmica, né? Então, fundamentos a ética acadêmica, princípios de integridade científica, seleção de eventos e periódicos, processo de revisão por pares, plágio e originalidade, patrocínios e conflitos de interesse, responsabilidade dos pesquisadores, ética na publicação de resultados, né? Então, isso também está nesse módulo aqui, que também é um professor da Focus, né? Que é a minha parceira técnica aqui.
Então, as aulas gravadas estão na Hotmart, os textos em PDF também na Hotmart, e não é exigido TCC. O que você vai fazer é um desafio no final, para você poder integrar as três dimensões da competência, mas é algo bem tranquilo, né, que eu supervisiono o plano de ação do desafio, né, dou feedback para vocês realmente poderem executar com segurança, né? As dúvidas dos conteúdos da Hotmart eu respondo em 24 horas úteis, lá na Hotmart mesmo, e tem sido bem tranquilo, assim, não tenho tido nenhum problema, nenhuma dificuldade em relação a isso. As avaliações, né? Cada módulo tem uma avaliação que é com questões objetivas, são 10 questões objetivas de cada módulo. Uma avaliação final, que é o desafio da consultoria, né, que é um desafio para a conclusão da pós-graduação. E eu supervisiono, como eu disse para você, esse plano de ação, esse desafio. Tá? Então, você não vai para campo sem uma segurança. Você vai orientado, porque você vai fazer o plano de ação, o modelo do plano de ação, tem o formulário que você preenche, manda para mim, eu analiso, dou feedback para você, e aí você vai para a ação. Então, com a tranquilidade, com a segurança que você está seguindo um passo a passo. Após, você pode terminá-la em 4 meses e no máximo em um ano, tá? Então, no mínimo em 4 meses, máximo um ano. É uma pós 4 em 1, né? Eu costumo dizer que são 4 pós em uma, porque você vai aprender sobre consultoria organizacional, sendo a primeira no Brasil a oferecer, né, que oferece essa formação. Você vai aprender sobre saúde mental no trabalho, sobre fatores de riscos psicossociais e também desenvolvimento humano e organizacional. Não só teoria, desenvolver competências, isso é importante. E vai te dar também, né, o título de especialista, que isso fortalece a tua autoridade, né, quando você vai para as empresas e diz, olha, eu sou especialista em consultoria, em psicologia organizacional e do trabalho. Então, isso te coloca num outro lugar, né? Não é um psicólogo que começou a atender a empresa do nada. Não, me preparei, me formei, né? Fui buscar um método para poder atuar, que é o que eu coloco lá na plataforma, né? O quanto que os profissionais que estão ali na plataforma, né? Eles usam o método, porque eles conhecem o método, eles dominam o método, né? Então, as empresas valorizam isso. E qual que é o investimento para você fazer essa turma, né? Participar dessa turma? Que é a primeira pós-graduação no Brasil em consultoria em psicologia organizacional e do trabalho. Veja, eu sei que no mercado tem pós bem baratinha e que tem pós muito mais barata que a minha. Eu sei disso, gente, eu acompanho, então eu sei, né? Tem algumas instituições que falam, faz uma pós, ganha outra, tal, mas são teorias, são pós que estão focadas em teoria. Eu também sei disso, não é desenvolver competências. Então, quanto que custa no mercado, né, uma pós como essa? Eu penso que é importante que você se pergunte assim: quanto que vai custar para você não estar nessa pós? Porque não estar nessa pós vai custar para você, né, por exemplo, né, perder de ter uma hora de trabalho de R$ 306 a 709. Ai, de onde que você tirou isso, Ana Silvia? Aqui, ó, tabela da FENAPES, está lá no Conselho Federal. Quer baixar a tabela? Tá aqui, ó, QR Code, pode baixar. Essa é a referência para o nosso trabalho, consultoria empresarial. Então, nós podemos cobrar, no mínimo, R$ 300 a hora, numa média de 631 e um valor superior de 709. A minha hora hoje, gente, está acima de R$ 800. E eu cobro R$ 800 para algum tipo de empresa, dependendo do porte da empresa, dependendo do faturamento. Para outras, dependendo do porte, o faturamento, eu cobro mais. É a regra do jogo, por quê? Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, eu vou dar condições de ter acesso ao meu trabalho com preço mais acessível. Mas isso aqui é a tabela de referência da FENAPSE. Então, se você não faz essa pós, você perde isso. Por quê? Porque você não vai ter um passo a passo consistente, validado,
por mim, pela minha experiência, que eu já mostrei para você, né? Você já sabe de onde eu vim, né? Como que eu cheguei até aqui e o que que eu tenho feito também, né? E o quanto que o meu método funciona com outros profissionais, que não só comigo, são mais de 200 profissionais aí que já passaram pelo meu método, e essa oportunidade você vai perder. Agora, se você quer estar comigo nessa próxima turma, o investimento são 12 parcelas de R$ 309,96. Ontem eu estive conversando com uma colega, na hora que eu mostrei, eu falei do preço da minha pós para ela, ela falou assim, Ana, você está dando de graça nessa pós, né? Você entrega tudo isso, você está dando de graça. Eu falei, gente, mas é o que eu preciso estar de olho também naquilo que é possível para o profissional que precisa dessa pós, que precisa de um método para poder se inserir no mercado de consultoria. Então, você pode pagar com cartão de crédito, você pode pagar usando dois cartões de crédito, tudo na Hotmart, tá? Tudo lá na Hotmart. Você pode pagar com boleto bancário. Eu não fazia com boleto bancário, mas depois insistiram, tal, eu falei, tá bom. Agora tem um contrato, então você assina um contrato, e no contrato prevê, né, assim, a questão da inadimplência, o que que vai acontecer. Então, agora está tudo regulamentadinho, tal, então eu estou liberando o boleto bancário, porque isso também me dá uma segurança e dá segurança para vocês também, né? Então, você pode pagar, não tem desculpa para não pagar. Essa minha colega, ela falou assim, Ana, R$ 309, ela mora no Rio de Janeiro, são duas pizzas. Aqui em Curitiba é mais ou menos isso também, viu, gente? Porque capital, né? Mas a minha mãe mora no interior, mora em Cornélio Procópio. A última pizza que eu pedi lá, quando eu estava na casa dela, foi R$ 80 a pizza, R$ 100. A pizza maior era R$ 100. Então, vamos lá. Para quem está no interior, são três pizzas que você deixa de comer por mês, né? Teve uma aluna hoje ela é aluna, né? Ela falou assim, mas eu estou numa situação tão apurada, estou com dificuldade e tal. Eu falei, justamente por isso que você precisa da pós. Porque quem está já fazendo 10 mil, 20 mil, 30 mil por mês, não precisa da pós. É quem não está fazendo isso e precisa fazer uma virada de jogo esse ano, né? 2026 está só começando, virar o jogo da tua carreira. Gente, eu já investi numa mentoria R$ 60.000 na época da pandemia, sem ter, eu juro por Deus, eu não tinha um tostão, mas eu sabia que eu precisava entrar na mentoria para poder sobreviver, porque eu não sabia trabalhar no digital e eu precisava aprender a trabalhar no digital, eu só sabia trabalhar no presencial. E era pandemia. Ou eu entrava, ou eu estava fora. Mas com a graça de Deus, eu entrei. Claro que eu trabalho também, né? Fui atrás para trabalhar. E era em dezembro, era dia 10 de dezembro. Em janeiro, eu fechei duas consultorias à vista, que eram dois processos de coaching. Aí, isso foi em janeiro. E o meu marido falou: Isso é loucura, isso é loucura. Eu falei, aí minha mãe falou: Vai, que você sempre dá conta, você é trabalhadora, você consegue e tal. Eu falei: Quer saber? Eu vou ouvir a minha mãe e não o meu marido. Até hoje eu conto essa história aqui em casa, eles dão risada. Então, tem momentos na vida que a gente precisa, não é loucura, a gente precisa fazer um risco calculado, porque as oportunidades estão aí. E com um método, um passo a passo, você tem como ter esse retorno sim por mês. Claro que você tem. Ah, e às vezes vai ter que abrir mão disso, daquilo. Eu já abri mão de muita coisa na época do mestrado, como era o mestrado acadêmico, né? E o que que eu fiz? Combinei com meu marido, eu ia ficar só com dois grupos da SBDG, que era no final de semana, era sexta e sábado. Eu era credenciada ao Sebrae, eu avisei ao Sebrae que eu não ia prestar serviço para eles durante um ano, avisei as empresas que eu atendia para poder fazer o mestrado, porque era um mestrado acadêmico, então era aula de manhã à tarde, de segunda a sexta. E aí eu fiz um combinado com meu marido, eu falei, eu não vou usar o cartão de crédito. E eu falei isso na reunião, na entrevista para o mestrado, eu contei isso para os professores. Aí o meu orientador estava na entrevista, depois ele tirava sarro meu. Você, Ana, e o cartão de crédito? Já resgatou? Mas, gente, faz parte, né? Tem momentos da vida que a gente precisa renunciar a algumas coisas, porque você sabe que lá na frente você vai ter o retorno. E eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer isso. Eu renuncio, eu faço meu planejamento, e daí eu vou, ó, vou trabalhar, vou me dedicar, porque eu tenho meu retorno. Graças a Deus, graças ao meu trabalho, né? Eu não venho de uma família rica, eu venho de uma família em que na minha adolescência eu só tinha uma calça comprida, que era a calça comprida do uniforme.
Ainda era marrom o uniforme, que era um colégio de freiras, que eu tinha bolsa de estudo, a calça era marrom. Era a única calça que eu tinha. Então, o que eu tenho hoje é em função do estudo. Eu até me emociono, porque é isso mesmo. Então, eu não entendo quando um profissional está passando por dificuldade e não quer investir, tem medo. Gente, não pode ter medo, senão a gente vai continuar do mesmo jeito. Não pode. E aí, se você fizer à vista, você vai ter um desconto de R$ 722. Se você pagar à vista, né, do valor à vista para o valor que é parcelado, né, dá esse desconto aqui. Se for à vista, você pode pagar no cartão de crédito para o vencimento direto ou com Pix também na Hotmart. Eu não mexo com dinheiro, tá? É tudo lá pela Hotmart, tá? Agora, à vista, então, é 2.997, tá? Que você pode pagar no cartão de crédito, no Pix, né? Lá na Hotmart. A garantia de 7 dias, né? Então, se você compra hoje, se arrependeu, aí é só no mesmo e-mail que o Hotmart confirmou a tua inscrição, você clica lá naquele e-mail, cancela, sem problema nenhum. Quais são os próximos passos? Hoje você faz a sua inscrição, o pagamento, no seu cartão ou com boleto. Se for boleto, você não vai ter que pagar hoje, você paga depois, né? Do jeito que você quiser. Mas hoje tem que fazer a inscrição. Eu tenho que receber a notificação da Hotmart até a meia-noite de hoje que você fez a tua inscrição, para poder valer os bônus. Hoje você faz o pagamento, amanhã você assina o contrato. Eu vou mandar o contrato pelo ZapSign, é um contrato feito pela Focus, que é a faculdade, né, que a gente tem convênio. Você assina o contrato, tá? Digitalmente, eu vou assinar, você vai assinar. Então, você vai passar os dados para a gente. O Léo manda o contrato para você no teu e-mail, você assina. Assinando o contrato, o seu acesso às aulas na Hotmart vai estar liberado do módulo 1. Então, eu libero o módulo 1, na segunda semana eu libero o módulo 2, e aí eu vou liberando. Parte teórica, de oficinas, enfim, tá? Então, após a garantia de 7 dias, eu libero todos os bônus para você. Tudo ali prontinho para você já realmente poder vender, poder fazer dinheiro, tá? Bom, a sua inscrição pelo cartão, né? O Léo vai colocar aí também no chat o link escrito cartão e o link para você poder fazer a tua inscrição pelo cartão. Ele também vai colocar no chat o link para você comprar, fazer a tua inscrição pelo boleto. Eu já vou voltar aqui, tá, gente, para o QR Code, mas o Léo está colocando aí também no chat, tá? Tanto, eu já vou abrir para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Então, tanto um como o outro, né? A gente vai. Então, vamos lá, ó. Cartão, se quiserem usar o QR Code, vou deixar um tempinho aqui. Ou se quiserem usar, fazer com boleto, opa, para usar o QR Code, mas também o Léo está disponibilizando o link ali no chat para vocês poderem também acessar pelo link, tá? Bom, agora eu vou deixar de compartilhar para poder tirar dúvidas, né? Ver se vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta. Eu só peço a gentileza de quem for fazer pergunta, que por favor ligue a câmera. Eu não vou responder pelo chat, tá bom? Eu vou responder pela câmera para a gente poder interagir, né, gente? Vamos, já que nós somos psicólogas e psicólogos, vamos valorizar o humano, né? As interações humanas. Estou à disposição de vocês. Oi, Ana. Olá. Oi, Tudo bem? Tamara. Tudo? A gente já conversou na live, né? É verdade. Tudo Desculpa, bem? com essa hora aqui não tô tão arrumadinha. Por isso que a gente está na sala fechada do Zoom, para a gente ter privacidade. É, eu fiquei em dúvida no seguinte: as aulas são só gravadas? Tem alguma aula que vai ser ao vivo? Não, Ou não não, tem aula ao vivo, só não, gravadas? só gravadas, Tá, tá? Porque as obrigada. aulas ao vivo, ela acaba se tornando uma objeção, porque nem sempre a pessoa tem disponibilidade, aí isso acaba complicando para a pessoa participar. Então, e até por recomendação da Focus,
eu decidi fazer tudo com aulas realmente gravadas. E aí as dúvidas, né, você tira ali na Hotmart, eu nunca tive problema nenhum com dúvidas, com esclarecer dúvidas, né, bem tranquilo, tá? Tá, ok. Obrigada. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Oi, Ana. Boa Oi, noite. Patrick, boa noite. Quanto tempo, hein? Verdade, Eu tudo lembro bem? de você, você pensa que eu não lembro? A memória tá boa, hein? E a tua filha já nasceu? Não, na verdade, eu estava com uma questão de saúde, eu fiz uma cirurgia, eu estava guardando para poder Ah, não, você é outro, possibilidade desculpa, eu estou misturando. Peraí, você é que mora você mora em Minas, é isso? Montes Claros, É, isso. você é de Minas, desculpa. Eu confundi você com o outro que estava. Não, agora eu já me conectei. Você é servidor público, né? Sim, sim. Isso, me Eu conectei sou com só, você. só pai de pet por enquanto. Legal, legal. Olha, uma dúvida sobre a carga horária das aulas, né? Não sei se você deu essa informação, se eu perdi, só para ter uma noção média de Ah, carga tá. horária. Boa pergunta, foi falha minha, né? Mas são 360 horas, porque é uma pós-graduação lato sensu, especialização. Então, são 360 horas, tá? E que são em aulas gravadas e PDFs, tá? Porque o material em PDF também conta como horas, só que daí ele conta como horas numa proporção de cada. Eu me lembro exatamente agora se a cada 5 páginas conta 15 minutos, acho que é isso. Então, você vai ter aulas gravadas, mas também vai ter o material em PDF, que isso facilita também, né, o estudo, né, para você poder se organizar, né? Tá bom, Ana, obrigado, viu? Imagina. Mais dúvidas? Gente, eu peço, por favor, que vocês liguem a câmera e pergunta para mim. Eu vou ter dificuldade de interagir aqui pelo chat, tá? Então, se você puder, por favor, quem tem dúvida aí, é só ligar a câmera, ninguém vai reparar e, e aí eu respondo. Pode ser? Oi, Carmen. Oi, Bárbara. A Boa Carmen vai noite. primeiro, tá bom? Tá Ela. Estou aqui também, estava em casa, tá um frio em São Paulo, fazendo uma sopinha e eu amei tua apresentação. E eu queria te fazer uma pergunta. Pois Você não. tem algum incentivo por indicação? Porque eu estou com um plano de talvez eu e mais uma ou duas pessoas fazermos, né? Então eu gostaria de entender um pouquinho se você chegou a pensar nisso, né, para poder tomar a decisão. Tá. Olha, eu não tenho isso pronto, mas eu posso avaliar a possibilidade de ter algum incentivo, tá bom? Então, faz o seguinte, Uhum. me manda lá na... Você está no grupo do WhatsApp, né? Estou. Tá. Então, por gentileza, manda uma mensagem, não no grupo, manda no Uhum. privado, tá? Tá bom. Falando, olha, Ana, ontem, ou eu ou o Léo, nós vamos atender ali, ontem eu estou aguardando, a possibilidade de incentivo para tantas pessoas. Ah, Aí legal, eu ótimo. mantenho, se vocês fecharem, mesmo que seja duas ou três, né, se toparem o que eu vou propor, aí eu Uhum. mantenho os bônus de hoje, porque você está aqui, tá bom? Ah, ótimo, legal. Tá? Adorei, gostei muito, sucesso, viu? E espero te ver em breve. Ah, que bom, que bom. Para nós todos, Carmen. Entrando na pós, Amém. você pode ter certeza que a gente vai se ver muito. Se Deus quiser, vamos sim. Obrigada, Obrigada, querida. viu? Obrigada. Oi, Bárbara, pois não. Então, eu fiquei com dúvida sobre o empowerment. O que seria? Empowerment É que você citou que o rapaz que fazia isso das empresas. ou é Eu acho que era essa. do e diligence? Não, acho que era outra palavra mesmo. Não, porque empowerment é empoderamento, mas eu não usei esse termo hoje, eu tenho certeza que eu não usei, tá? Empowerment é empoderamento, né? As pessoas, você empodera as pessoas, né? Você faz um empowerment, é uma estratégia usada nas organizações quando eles querem falar que vão dar autonomia para os funcionários serão autônomos, tal, para terem equipes autogeridas, então chama empowerment, porque power é poder, né? Então, empoderamento, mas eu não usei esse termo hoje, eu tenho certeza. Acho que eu usei algum outro termo parecido, que talvez Entendi. soe para você como empowerment. Ah, sim. E qual E foi a outra aí, palavra? vai se inscrever?
Sim, Vai, que bom, que bom. Mais uma aluna querida aí. Que bom, Bárbara. Fiquei feliz agora. Mais alguma gostei dúvida? bastante. Sim, é essa palavra que você citou agora, que talvez foi essa que eu me confundi, né? A due diligence. Isso. Due diligência, eu também não conhecia esse termo. Eu fui conhecer com o Dr. Carlos quando ele deu a aula lá para as minhas alunas. Due diligência significa, é uma palavra que significa uma prática que as empresas que têm compliance. Será que foi compliance que você Ah, ouviu? isso. Foi essa mesmo. Agora que eu Compliance, falei que eu isso. pensei, vai ver que foi compliance. Compliance Foi essa. é um sistema que as empresas estão implantando para poder verificar se não há eh, irregularidades financeiras na empresa, em empresas estatais, né? Se não há propina, se não há coisas irregulares. Então, o compliance é uma área que cuida disso. Então, o compliance das empresas, o que que eles estão fazendo? Quando tem um contrato, né, para ser fechado com um terceiro, com um prestador de serviço, eles fazem uma investigação desse fornecedor, desse prestador de serviço, para ver se esse prestador de serviço realmente é idôneo, se não está tendo nenhum esquema de propina com esse fornecedor, se não é um cara que é um laranja, né, como costuma Uhum. dizer. Então, o que foi que aconteceu com essa minha aluna, a Dordânia, que fechou 243 mil? Eles foram investigar o perfil dela no LinkedIn. Inclusive, lá nas aulas, eu falo sobre o perfil do LinkedIn, tem uma masterclass, né, sobre LinkedIn, que eu fiz com uma colega que é especialista em LinkedIn, e é uma das estratégias que eu oriento vocês. Cuidem do perfil do LinkedIn, mantenha atualizado. Por quê? Porque as empresas olham, as empresas pesquisam o LinkedIn. E foi Uhum. olhando o LinkedIn dessa aluna, da Jordânia, que eles viram que ela tinha uma ligação comigo, que ela seguia o meu método. E aí viram, então, que ela não era uma profissional que estava ali do nada, sem experiência. Que ela, né, porque hoje, com a NR1, tem um fenômeno acontecendo que todo mundo se diz especialista de NR1, né? De repente, as pessoas assim, estão caindo de paraquedas, profissionais que nunca trabalharam com isso, né? Então, as empresas estão muito receosas com isso também, né? Quem é esse profissional? Qual é a procedência? Então, quando você tem uma pós-graduação reconhecida pelo MEC de consultoria, isso, colocando no currículo, isso te ajuda também, fortalece a tua autoridade, né? Porque a empresa vai Uhum. falar, opa, peraí, ela tem um método, ela não é, né? A psicologia já te dá uma autoridade, e uma pós-graduação fortalece a tua autoridade também, né? Sim, entendi. Respondeu? Descobrimos qual Des- que foi a palavra. Descobrimos, entendi sim. Muito obrigada. Imagina, querida. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Oi, Ana, Oi, Liege, tudo bem? tudo bem? Então, eu tive a oportunidade de conversar com você ainda acho que uns 2 anos atrás, né? Estou Ainda quando o lembrada do curso teu era bem mais nome. caro. E aí eu queria ver contigo, esse curso, ele fica gravado, a gente tem acesso depois que finaliza ou é só durante a formação? É durante a pós de 12 meses que você Ah, tem tá. acesso. Então, por que isso? Né? Para justamente você fazer a pós no mínimo em 4 meses e no máximo em 12 meses, não ficar procrastinando. Uhum. Porque eu Ele não não vai quero, ter, não é ele não, vitalício. Não é não é vitalício. vitalício. Eu não acredito em curso vitalício. Eu acho Uhum. que isso é uma enganação. É uma enganação, porque a pessoa que compra não faz e a pessoa que vende ganha dinheiro, na minha opinião. Eu quero que você desenvolva competências. Quando você desenvolver competências e você se apropriar do método, você não vai nem precisar mais ver as aulas, porque você já desenvolveu competências, o método já incorporou em você, você já tem o passo a passo, tem todo o material, porque todo o material você pode fazer download, imprimir, guardar, salvar, enfim. Eu quero isso, eu não quero vender curso aqui por vender. Se fosse isso, eu teria cobrado aqui na Masterclass. 300 e poucas pessoas confirmaram presença. Se eu tivesse cobrado para essas que confirmaram presença R$ 97, eu já tinha ganho uma grana. Não é isso que eu quero. Eu não quero vender curso. Eu quero formar psicólogas consultoras. E eu quero o teu depoimento depois. Eu quero a tua história, o teu depoimento, que isso que vai mostrar o meu sucesso.
entendeu? Então, essa Uhum. história, eu não acredito nessa coisa de vitalício, não acredito Uhum. nessa coisa de, de eterno, um dia eu vou. Não. O que você tiver que ver, você assistiu, assimilou, e daí você vai ampliando, o seu conhecimento vai necessitando de outros conteúdos. É uma espiral, vai crescendo. Você fala, não, ok, mas agora eu preciso de um outro conteúdo. Ana, o que que eu posso me aprofundar? E aí eu vou te dando também outros conteúdos, né? Mas daí no outro espaço, numa outra relação. Uhum. Entendido. Obrigada, Tá Ana. bom, Liege? Espero Arrasou. você. Vamos ver se dessa vez a gente vai dar É, match aí. Deus quiser. Prazer em revê-la. Mais alguém? Não? Bom, pessoal, se não tem mais dúvidas, se acaso surgir alguma dúvida, manda para nós ali no WhatsApp, né? No particular, que a gente vai conversando, vai esclarecendo. As inscrições ficam abertas até sexta-feira que vem, né? Eu vou deixar aberta aí por 7 dias, né? Não, então não é sexta-feira, é quinta-feira, né? Desculpa. Até quinta-feira que vem, eu deixo as inscrições abertas. Claro que se você fizer a inscrição hoje, você tem todos os bônus. Se você fizer amanhã, aí alguns bônus você não vai ter. A gravação vai ficar disponível no YouTube, né? Amanhã a gente vai editar e amanhã a gente já vai disponibilizar lá no YouTube para quem não pôde assistir. Se você tiver alguma dúvida, quiser assistir de novo, enfim, aí você vai poder assistir, tá ok? Bom, prazer em revê-las, apenas que nem todo mundo pôde abrir a câmera, né? Que seria uma forma da gente interagir, se aproximar também, mas ok, né? Vamos lá, vamos para agora para o desafio, né, de vocês aprenderem o método, né, e realmente aplicar para fechar contratos acima de R$ 10.000 na consultoria. Eu acredito nisso, por isso que eu estou aqui, porque eu acredito, eu tenho esse resultado e provei para vocês que tem outras pessoas, né, algumas eu nem trouxe aqui, mas lá no site da Masterclass eu pus outros nomes também que tiveram esse resultado. É que aqui a gente tem menos tempo, então não dá para ficar mostrando tudo também. Mas beijo grande, fiquem bem, sucesso. Eu espero por vocês. E Carmen, manda lá uma mensagem para a gente, tá bom? Aí a gente se conversa amanhã. Beijo grande, gente. Muito obrigada, viu?